Ethan Cole achava que tinha tudo: milhões de euros no banco, um império tecnológico e o respeito de todos os que um dia tinham duvidado dele. Mas, parado no parque de estacionamento de uma escola primária, a ver a ex-mulher afastar-se com duas meninas que tinham os seus exatos olhos azuis, percebeu que tinha perdido a única coisa que realmente importava. Elas tinha mantido escondidas por 5 anos. 5 anos de aniversários, primeiras palavras e histórias para dormir que ele jamais recuperaria. Agora, desesperava por reclamar o que lhe fora roubado, mas cada passo que dava as afastava ainda mais. E o teste de ADN que fizera em segredo podia ter acabado de destruir a sua última oportunidade de redenção. O que ele ainda não sabia era que a confiança, uma vez estilhaçada, custa mais a reconstruir do que qualquer fortuna que ele alguma vez tivesse feito. Será que a obsessão por controle de um milionário o custaria a família que ele nunca soube que tinha? Ou será que corações partidos podem realmente voltar a ser inteiros? O sol de outono pairava baixo sobre a escola primária da Laranjeira, projetando sombras alongadas na zona de recolha. Ethan Cole estava sentado no seu elegante sedã preto, os dedos batucando no volante. Normalmente não tratava ele próprio destas visitas de caridade, mas algo o tinha atraído até ali naquele dia. A escola parecia comum. Paredes de tijolo vermelho, equipamentos de recreio coloridos, murais pintados à mão perto da entrada. Risos de crianças pairavam no ar, enquanto os pais se juntavam junto ao passeio, a conversar e a consultar os telemóveis. Ethan saiu, a ajeitar o seu blazer de alfaiataria. Aos 31 anos tinha construído um império do nada. A sua empresa de tecnologia tinha lhe rendido milhões. Mas ali parado, entre monovolumes e utilitários com os seus anos, sentia-se deslocado. A diretora Harris encontrou-o à entrada, apertando-lhe a mão calorosamente. Sr. Cole, muito obrigada pela doação dos computadores. Os nossos alunos irão beneficiar imenso. Fico feliz em ajudar, disse Ethan, a voz medida e profissional. Caminharam juntos pelos corredores, a discutir a colocação dos novos equipamentos. Ethan anuiu nos momentos certos, mas a sua mente vagueava. Algo naquele lugar despertava memórias que ele tinha enterrado fundo. Quando terminaram a visita, a diretora Harris desculpou-se para atender uma chamada. Ethan deu por si novamente perto da zona de recolha, a observar o caos controlado de pais e filhos a reunirem-se após um longo dia. Então, ele viu-a. O tempo parou. Naomi Brooks estava junto à vedação, os caracóis escuros presos num simples rabo de cavalo. Usava um casaquinho amarelo sobre um vestido branco, com o aspecto exato que ele recordava. Calorosa, bonita, viva. O peito apertou-lhe. 5 anos. Tinham-se passado 5 anos desde a última vez que vira o seu rosto. Antes que ele pudesse processar o que estava a acontecer, 2 meninas irromperam pelas portas da escola. Mamã! Correram diretas para Naomi, as mochilas aos saltos. Ela agachou-se, os braços bem abertos, abraçando-as ambas num gesto que a fez rir. O som perfurou-o por completo, mas foram os seus rostos que fizeram o seu mundo tombar. Olhos azuis, o mesmo tom dos seus, bochechas redondas salpicadas de sardas, caracóis escuros como os da mãe, mas aqueles olhos... A mão de Ethan encontrou o capote do seu carro. Não conseguia respirar. As meninas tagarelavam animadamente, mostrando a Naomi desenhos e trabalhos das suas mochilas. Ela beijou-lhes as testas, alisou-lhes o cabelo, ouviu cada palavra como se fosse a coisa mais importante do mundo. Uma das gêmeas levantou a cabeça de repente, o olhar pousando em Ethan. Inclinou a cabeça, curiosa. Por um momento, os seus olhos encontraram-se. Então Naomi reparou nele. A cor sumiu-lhe do rosto. Levantou-se rapidamente, puxando as filhas para perto. Os seus olhares cruzaram-se no parque de estacionamento. O dele cheio de choque. O dela com algo entre medo e desafio. Ela pegou nas mãos das meninas e apressou-se em direção a um Honda Civic mais antigo. As gêmeas continuavam a olhar para trás, confusas com a urgência da mãe. Ethan quis chamar, correr atrás delas, exigir respostas, mas os seus pés não se mexiam. Ele observou Naomi prender as meninas nas cadeirinhas de carro, as mãos a tremer. Lançou-lhe mais um olhar antes de se sentar ao volante. O motor ligou. As luzes de travagem acenderam a vermelho. Depois, desapareceram. Ethan ficou ali,
muito depois de o carro ter desaparecido na rua. O seu coração batia forte contra as costelas. As suas mãos estavam frias. Aquelas meninas. Aqueles olhos azuis. Há 5 anos, Naomi tinha saído do apartamento na cobertura, com lágrimas a escorrer-lhe pelo rosto. Dissera que não aguentava mais. Não conseguia competir com a ambição dele, o trabalho, a sua obsessão pelo sucesso. Ele tinha-a deixado ir. Disse a si mesmo que era o melhor. Enterrou-se ainda mais na sua empresa, em negócios e reuniões e noites sem fim. Mas aquelas meninas... As datas batiam certo. O timing encaixava. O telemóvel de Ethan vibrou no bolso. Mensagens da sua assistente sobre as reuniões de amanhã. Ele ignorou-as todas. Ele conduziu para casa num torpor, mal vendo a estrada. A sua penthouse parecia oca e fria quando entrou. Janelas do chão ao teto davam para a cidade, mas a vista não significava nada. Serviu-se de uma bebida, mas não lhe tocou. Em vez disso, deu por si ao computador portátil a pesquisar. Naomi Brooks. Os resultados surgiram rapidamente. Ela trabalhava na escola primária da Laranjeira como educadora de infância. As suas redes sociais eram privadas, mostrando apenas uma fotografia de perfil. Só ela, sem crianças visíveis. Ethan percorreu fotografias antigas no telemóvel, imagens que nunca apagara. Naomi a rir num restaurante, Naomi a dormir no sofá deles. Naomi no seu vestido de noiva, a olhá-lo como se ele fosse o seu mundo inteiro. Quando é que tudo tinha corrido tão mal? Ele tinha estado a construir a empresa, a trabalhar jornadas de 18 horas. Ela tinha lhe pedido para abrandar, para passar tempo com ela, para falarem em começar uma família. Ele prometera em breve tantas vezes que a palavra perdeu o significado. A noite em que ela partiu passava na sua mente como um filme que ele já vira demasiadas vezes. Não consigo competir com a tua ambição, Ethan. Naomi, por favor, dá-me apenas mais 1 ano. Assim que a expansão estiver concluída, há sempre mais uma coisa, mais um negócio, mais 1 ano. Eu preciso de ti agora, não mais tarde. Estou a fazer isto por nós, pelo nosso futuro. Que futuro? Já te estou a perder. Ele estivera parado à porta do quarto deles, a vê-la fazer as malas. Cada parte dele gritava para a impedir, mas o seu orgulho manteve-o em silêncio. Ela olhara para ele uma última vez, os olhos vermelhos de tanto chorar. Espero que encontres o que procuras, Ethan. Espero mesmo. A porta fechou-se com um clique atrás dela. Ele dissera a si mesmo que ela voltaria, que estava a ser dramática, que não entendia o que ele estava a tentar construir. Ela nunca mais voltou e agora... Ethan fitava os rostos das gêmeas na sua mente. 5 anos. A matemática era simples. Ela devia ter descoberto que estava grávida depois de partir. E nunca lhe tinha dito. A raiva ardeu-lhe no peito. Como podia ela esconder-lhe algo assim? Eram as suas filhas, a sua família. Mas por baixo da raiva havia outra coisa. Medo, culpa, o peso esmagador de tudo o que ele tinha perdido. Adormeceu no sofá, ainda vestido com o fato, a fotografia do casamento apertada na mão. A luz da manhã entrava pelas janelas. Ethan acordou com dores no pescoço e a mente já a mil. Ele tinha de saber a verdade. Ethan ligou à sua assistente e cancelou todas as reuniões do dia. Ela parecia chocada. Ele nunca cancelava reuniões, mas ele não se importava. Algumas coisas importavam mais do que os negócios. Ele conduziu de volta à escola primária da Laranjeira, desta vez com uma pasta de papéis sobre a doação dos computadores. Uma desculpa esfarrapada, mas que o faria entrar. Os corredores cheiravam a lápis de cera e a produtos de limpeza. Trabalhos de crianças cobriam todas as paredes. Cores vibrantes, impressões de mãos desarrumadas, letras tortas a soletrar os seus nomes. Ele encontrou o gabinete principal e perguntou pela diretora Harris. A secretária sorriu educadamente e foi chamá-la. Enquanto esperava, os olhos de Ethan percorriam cada pessoa que passava. Professores, pais, alunos. O seu coração saltava a cada mulher de cabelo escuro. Então, ele viu-a. Naomi desceu o corredor a carregar uma pilha de livros. Usava jeans e uma camisola cor-de-rosa suave. O cabelo solto pelos ombros. Parecia cansada, preocupada. Os seus olhos encontraram-se. Os livros escorregaram das mãos dela, caindo no chão com um baque. Alunos próximos saltaram, assustados. Naomi curvou-se rapidamente para os apanhar, as mãos a tremer.
Ethan moveu-se em direção a ela instintivamente. Deixa-me ajudar. Não. A voz dela era cortante. Eu trato disso. Ele parou. O corredor, de repente, parecia demasiado pequeno, demasiado cheio. Outros professores lançaram-lhes olhares curiosos. A diretora Harris apareceu, quebrando a tensão. Sr. Cole, não esperava vê-lo de volta tão cedo. Só queria acompanhar o cronograma de instalação, disse ele, forçando a sua voz profissional de volta ao lugar. Naomi endireitou-se, os livros apertados contra o peito. Não olhava para ele. Sra. Brooks, já conheceu o Sr. Cole? Ele é o generoso doador que mencionei, disse a diretora Harris calorosamente. O queixo de Naomi apertou. Já nos conhecemos. As palavras pairavam pesadas no ar. A diretora Harris sentiu a tensão, mas sorriu diplomaticamente. Excelente. Bem, Sr. Cole, vamos discutir esses detalhes no meu gabinete. Ethan deixou-se levar, mas olhou para trás. Naomi estava imóvel no corredor a vê-lo partir. A sua expressão era impossível de decifrar. Medo, raiva, tristeza, tudo misturado. Ele mal ouviu o que a diretora Harris dizia. A sua mente continuava a reproduzir o momento em que os seus olhos se tinham encontrado. A forma como ela tinha deixado cair aqueles livros. O tremor na sua voz. Ela sabia que ele sabia. A tarde arrastou-se. Ethan ficou no parque de estacionamento depois da reunião à espera. Ele sabia que aquilo o fazia parecer desesperado, talvez até assustador, mas não podia ir embora sem falar com ela. O dia de aulas terminou. Crianças saíram a correr, ruidosas e enérgicas. Os pais alinhavam junto ao passeio. Naomi surgiu com a sua turma, a guiar os alunos até aos pais. Agachou-se para atar o sapato de um menino. Lembrou outra menina de levar a lancheira. Era paciente, gentil, presente em cada momento. As gêmeas saíram por último, correndo para o lado dela. Tagarelavam sobre o seu dia e ela ouvia com a mesma atenção focada que ele recordava do casamento deles. Na altura, ela ouvia-o daquela forma, antes que ele deixasse de arranjar tempo para conversas. Ethan esperou até que a maioria das famílias tivesse partido. Então aproximou-se. Naomi viu-o aproximar-se. O seu corpo ficou rígido. Meninas, entrem no carro, disse ela calmamente. Mas, mamã, uma das gêmeas começou. Agora, por favor. As meninas obedeceram, sentindo o tom da mãe. Entraram no carro, encostando os rostos às janelas para observar. Naomi virou-se para o encarar. O que queres? Falar. Não há nada para falar. Naomi, por favor. A voz dele quebrou-se, apesar de si mesmo. Aquelas meninas são minhas filhas. Os olhos dela brilharam. Minhas. Deixa-nos em paz, Ethan. Eu vi os seus. Viste duas crianças, é tudo. Tem os meus olhos. O rosto de Naomi endureceu. Muita gente tem olhos azuis. Não faças isto. Não me mintas. Perdeste o direito de fazer exigências há 5 anos. A voz dela tremeu agora, a emoção a transparecer. Tu escolheste a tua empresa, as tuas reuniões, o teu sucesso. Escolheste tudo, exceto eu. As palavras atingiram-no como golpes físicos. Eu estava errado. Eu sei que estava errado. E agora apareces aqui? Ela aproximou-se, a raiva a dar-lhe coragem. Depois de 5 anos, não podes perturbar as nossas vidas porque de repente te sentes curioso. Curioso? A voz de Ethan subiu. Naomi, se elas são minhas? Se? Ela riu amargamente. Não há se. Há apenas as minhas filhas e a vida que construímos sem ti. Uma das gêmeas bateu na janela. Mamã? A expressão de Naomi suavizou-se instantaneamente quando olhou para as filhas. Depois virou-se de novo para Ethan e aquela barreira voltou a erguer-se. Fica longe de nós, disse ela calmamente. Por favor, apenas fica longe. Ela entrou no carro, apertou o cinto, ligou o motor. Ethan ficou ali enquanto elas se afastavam, as luzes traseiras a brilhar em vermelho na luz do dia que esmorecia. O parque de estacionamento esvaziou-se à sua volta. O céu tornou-se roxo e laranja. Mas ele não conseguia mexer-se, não conseguia pensar, não conseguia respirar, porque tudo o que ela tinha dito era verdade. Naquela noite, Ethan jazia na cama a olhar para o teto. O sono não vinha. A sua mente girava os mesmos pensamentos, vezes sem conta. O casamento passava na sua memória como cenas da vida de outra pessoa. Conheceram-se num evento de angariação de fundos. Ela era voluntária,
a ajudar a coordenar o leilão silencioso. Ele estava lá a fazer networking, à procura de investidores. Mas quando a viu rir de verdade, com a cabeça atirada para trás, completamente genuína, esqueceu-se completamente dos negócios. Falaram durante horas naquela noite. Ela desafiara-o, fê-lo pensar, fê-lo querer ser melhor. 6 meses depois, estavam casados. O primeiro ano tinha sido bom, ótimo até. Ela apoiara os seus sonhos. Ele arranjara tempo para jantares a dois, viagens de fim de semana, manhãs de domingo preguiçosas. Mas depois a empresa começou a crescer mais depressa do que ele esperava. As oportunidades surgiam em catadupa. Ele não conseguia dizer que não conseguia abrandar. Quanto mais trabalhava, mais sucesso vinha. E quanto mais sucesso vinha, mais ele precisava de trabalhar para o manter. Naomi tentara falar com ele, tentara dizer-lhe que se sentia sozinha, que nunca mais passavam tempo juntos, que queria começar uma família antes que fosse tarde demais. Ele desvalorizou-a. Prometeu que as coisas mudariam. Pediu paciência. Na noite em que ela partiu, ela estivera parada à porta do quarto deles uma última vez. Eu amo-te, Ethan. Amei-te desde o dia em que nos conhecemos. Mas não consigo viver mais com o teu fantasma. Tu estás aqui, mas não estás realmente aqui. E eu mereço alguém que apareça. Naomi, por favor. Espero que um dia acordes e percebas o que perdeste. Espero mesmo. Mas não posso ficar à espera desse dia. Ela saíra. Ele ficara ali, demasiado orgulhoso para a seguir, demasiado convencido de que tinha razão. Os papéis do divórcio tinham chegado 3 meses depois. Ele assinou-os numa sala de reuniões, entre compromissos. Ele dissera a si mesmo que estava melhor sozinho, que as relações eram distrações, que o sucesso significava mais do que o sentimento. Mas ali, agora, naquela penthouse vazia, Ethan percebeu o quão errado tinha estado. Ele construíra um império, fizera milhões. O seu nome era reconhecido nos círculos de negócios e perdera tudo o que realmente importava. Aquelas meninas da escola, Ava e Mia, descobrira os seus nomes perguntando discretamente. Tinham 5 anos. A linha temporal era inegável. Naomi deve ter descoberto que estava grávida depois de partir, e ela fizera a escolha de não lhe dizer. Parte dele compreendia. Ele tinha se mostrado pouco fiável, ausente, focado em tudo, exceto nela. Mas outra parte, a parte ferida e desesperada, sentia-se roubada. Eram anos que ele nunca poderia recuperar. Primeiros passos, primeiras palavras, aniversários, histórias para dormir. Tudo perdido. O telemóvel vibrou na mesa de cabeceira. Mensagens da sua assistente, do seu sócio, de 3 potenciais clientes. Ele ignorou-as todas. Pela primeira vez em anos, o trabalho não importava. Na manhã seguinte, Ethan regressou à escola. Ele sabia que estava a forçar, talvez a ultrapassar limites, mas não conseguia evitar. A diretora Harris pareceu surpreendida por vê-lo novamente. Sr. Cole, está tudo bem com a doação? Está tudo bem, mentiu ele. Só queria ver os computadores a serem instalados. Certificar-me de que tudo funciona corretamente. Era uma desculpa fraca, mas ela aceitou-a graciosamente. Ethan vagueou pelos corredores, fingindo inspecionar equipamentos, enquanto realmente procurava a sala de aula de Naomi. Encontrou-a no 2º andar, colorida, acolhedora, cheia de cadeiras minúsculas e cartazes educativos. Pela porta, ele pôde vê-la a ler para a sua turma. As crianças sentavam-se de pernas cruzadas num tapete com as cores do arco-íris transfixadas. Ela usava vozes diferentes para cada personagem, fazendo-as rir às gargalhadas. As gêmeas sentavam-se na primeira fila. Pareciam tanto com ela. O formato dos seus rostos, as suas expressões, a forma como inclinavam a cabeça quando curiosas. Mas aqueles olhos azuis, aqueles eram os dele. Como se sentisse a sua presença, uma das gêmeas, Ava, pensou ele, virou-se para a porta. Ela sorriu para ele, inocente e aberta. Naomi seguiu o seu olhar. Os olhos dela encontraram os de Ethan. Ela desviou rapidamente o olhar, mas a sua voz falhou a meio da frase. A história continuou, mas as suas mãos tremeram ligeiramente ao virar as páginas. Depois de alguns minutos, um aluno deixou cair algo. Um desenho flutuou pelo chão, pousando perto dos pés de Ethan. Ele curvou-se para o apanhar. 3 bonecos de pauzinhos desenhados a lápis de cera, um com caracóis amarelos com a palavra
mamã, dois mais pequenos com as palavras eu e irmã, e uma terceira figura mais alta com a simples palavra papá. A figura do papá tinha olhos azuis cuidadosamente pintados com um lápis de cera azul vivo. A garganta de Ethan apertou-se-lhe. Naomi correu, a sua expressão em pânico. Ava, querida, deixaste cair. Ela viu o que Ethan segurava. O rosto dela ficou pálido. Ela arrancou-lhe o desenho das mãos. Obrigada, disse ela rigidamente. Naomi, estou a dar aula. Por favor, sai. Ela virou-se, ignorando-o, mas ele vira os seus olhos. O medo, a culpa, a dor. Ava olhou entre eles confusa. Mamã, quem é aquele homem? Ninguém, querida. Apenas um visitante. Ninguém. As palavras feriram mais do que Ethan esperava. Ele recuou, mas não antes de enfiar um lápis de cera azul no bolso que tinha rolado perto do seu sapato. Não sabia por quê. Parecia importante de alguma forma. Prova de que aquilo era real. À hora de almoço, Ethan estava no carro a enviar uma mensagem ao seu melhor amigo. Preciso de falar. Podes encontrar-me? Marcus Reed respondeu imediatamente. Almoço no Velho Cais? Meio-dia? Vemo-nos lá. O Velho Cais era um pub tranquilo no centro da cidade, com madeiras escuras e bancos de pele. Marcus já estava à espera quando Ethan chegou, a preocupação estampada no rosto. Tens um ar péssimo, disse Marcus sem rodeios. O que se passa? Ethan deslizou para o banco. Vi a Naomi. As sobrancelhas de Marcus levantaram-se. Naomi? A tua ex-mulher, Naomi? Ela tem filhas gêmeas. A voz de Ethan era monótona, exausta. Tem 5 anos. Tem os meus olhos, Marcus. Tem os meus olhos. A compreensão surgiu no rosto de Marcus. Oh, não. Ela nunca me disse. As palavras saíram quebradas. Todo este tempo. Tenho filhas e ela nunca me disse. Tens a certeza que são tuas? Tenho a certeza. Marcus recostou-se a processar. Como advogado, a sua mente já estava a analisar as implicações. Ethan, precisas de ter cuidado aqui. Se agires agressivamente, testes de paternidade, batalhas pela custódia, podes destruir qualquer hipótese de construir uma relação com elas. Não quero uma batalha. Eu só quero... Ethan parou. O que queria ele? Quero conhecê-las. Quero ser o pai delas. A Naomi sabe que sabes? Ela está a negar tudo, mas ela sabe. Dá-lhe tempo. Isto é um choque para os dois. Tempo. A voz de Ethan subiu. Já perdi 5 anos. E vais perder muito mais se forçares demasiado. O tom de Marcus era gentil, mas firme. Pensa nisto. Por que é que ela não te disse? Porque ela me odeia. Ou porque as estava a proteger. Do teu ponto de vista, sim. Mudaste. Estás pronto agora. Mas do ponto de vista dela, eras o tipo que escolhia o trabalho em vez dela. Sempre. A verdade disto queimava. Então, o que faço? Prova que mudaste. Mostra-lhe que já não és aquele tipo. Tem paciência. Marcus fez uma pausa. E talvez fales com um advogado de família, só para conheceres os teus direitos. Não para os usar, apenas para os conhecer. Ethan assentiu lentamente. A sua comida chegou, mas ele não conseguia comer. Depois do almoço, sentou-se no carro à porta da casa de Naomi. Tinha pesquisado a morada dela online, algo que o fazia sentir um stalker, mas o desespero suplantava a vergonha. Era um bairro modesto, pequenas casas com alpendres e jardins, bicicletas de crianças nos relvados, cestos de basquetebol por cima das entradas das garagens. A casa de Naomi era pintada de azul claro, com guarnições brancas, floreiras por baixo das janelas, um pequeno jardim à frente. Começou a chover, suave ao princípio, depois mais forte. Ethan sentou-se a observar a água a escorrer pelo seu para-brisas. Luzes brilhavam calorosamente dentro da casa. Sombras moviam-se por trás das janelas. A sua família estava ali dentro. As suas filhas. A sua ex-mulher que ele nunca deixara de amar, mesmo quando fora demasiado teimoso para o admitir. E ele estava ali fora, à chuva, separado por anos de erros e muros de desconfiança. Ele ligou o motor, conduziu até a casa, voltou a desligar o motor. Isto era loucura. Ela dissera-lhe para se afastar, mas ele não conseguia. Não conseguia ficar na sua penthouse vazia mais uma noite, sabendo que as suas filhas estavam ali no mundo, sem saberem da sua existência. Ethan saiu do carro. A chuva empapou-lhe a camisa instantaneamente. Caminhou até ao alpendre e bateu à porta. Passos lá dentro. A porta abriu-se. Naomi estava ali,
choque e raiva a inundarem-lhe o rosto. O que fazes aqui? Precisamos de falar. Eu disse-te. Por favor, Naomi, por favor. Apenas 5 minutos. Ela lançou um olhar para dentro da casa. Depois saiu fechando a porta atrás de si. Estavam no alpendre. A chuva tamborilava no telhado sobre eles. Não podes simplesmente aparecer em minha casa, disse ela, a voz a tremer. Este é o meu refúgio, o nosso refúgio. Eu sei, lamento, mas não posso fingir que não as vi. Não posso fingir que aquelas meninas não existem. Elas existiram durante 5 anos sem ti. As palavras foram proferidas para ferir e atingiram o alvo. Por que não me disseste? A voz dele quebrou. Mesmo que me odiasses, mesmo que nunca mais me quisesses ver, por que não me contaste sobre elas? Por que terias feito exatamente o que estás a fazer agora? A voz dela elevou-se. Terias chegado de rompante com o teu dinheiro e os teus advogados e virado tudo do avesso. Eu não iria. Não tiveste tempo para mim, Ethan. Não tiveste tempo para o nosso casamento. Por que acreditaria que terias tempo para 2 bebés? Tu te-las ias visto como obrigações, distrações. Eu não ia deixar as minhas filhas crescerem a sentir-se como fardos. A acusação pendeu entre eles, pesada e inegável. Tens razão, Ethan disse baixinho. Naquela altura tinhas razão. Eu era terrível, era egoísta, cego e estúpido. Deitei fora a melhor coisa que me aconteceu porque pensei que o sucesso importava mais do que o amor. Os olhos de Naomi brilhavam com lágrimas contidas. Mas já não sou essa pessoa, ele continuou. Nos últimos 5 anos, não tive nada além de sucesso, Naomi. Nada além de dinheiro, negócios e conquistas vazias. E é oco, tudo isso. Construí tudo o que pensei que queria. E não significa nada. Isso não muda o que aconteceu. Não, não muda. E não consigo recuperar esses anos, eu sei disso. Ele aproximou-se. Mas aquelas meninas merecem conhecer o pai. E eu mereço uma oportunidade de ser um. Pensas que pode simplesmente... Mamã? Ambos se viraram. Ava estava na soleira da porta a esfregar os olhos. Devia ter acordado, ouvido vozes. Mamã, por que estás lá fora? O olhar dela pousou em Ethan. O reconhecimento cintilou no seu pequeno rosto. É o senhor da escola. Mia apareceu atrás da irmã, igualmente curiosa. O rosto de Naomi transformou-se instantaneamente. Toda a raiva e medo substituídos por uma terna preocupação. Voltem para a cama, queridas. A mamãe está apenas a falar com um amigo. Ele vai entrar? Mia perguntou. Não, meu amor. Ele está de saída. Ambas as meninas olharam para Ethan com curiosidade evidente. Ele sentiu algo estalar dentro do peito. Eram tão pequenas, tão perfeitas. As suas filhas. Olá, disse ele baixinho. Olá, disseram em uníssono. Meninas, para a cama. Agora. A voz de Naomi era gentil, mas firme. Elas desapareceram lá para dentro. Naomi virou-se para ele, as lágrimas agora a escorrer-lhe pelo rosto. Precisas de ir embora, sussurrou ela. Por favor, Ethan, deixa-nos em paz, elas estão felizes, estão seguras, não estragues isso. Ela entrou e fechou a porta. Ethan ficou no alpendre, a chuva a encharcá-lo, a olhar fixamente para a porta fechada. Pela janela, pôde ver Naomi a ajoelhar-se, a abraçar as filhas, provavelmente a explicar quem era o homem estranho e por que é que a mamã estava a chorar. Ele voltou para o carro, o coração em 1000 pedaços. Naquela noite, Naomi sentou-se no sofá com Dona Albertina, a sua vizinha idosa que se tinha tornado como uma mãe para ela. Ele sabe, Naomi disse, a voz oca. Ele descobriu. Dona Albertina deu-lhe palmadinhas na mão. E o que esperavas, querida? Aquelas meninas são iguaizinhas a ele. Pensei que tinha mais tempo. Pensei... Ela ficou em silêncio. Pensaste que podias guardar este segredo para sempre? Eu queria protegê-las, do pai delas, da desilusão, de serem abandonadas, de... A voz de Naomi falhou. De tudo o que senti quando ele escolheu a empresa dele em vez de mim. Dona Albertina ficou em silêncio por um momento. É um fardo pesado para carregar sozinha, minha filha. Talvez seja a altura de o largares. E se ele tentar tirá-las de mim? É mesmo disso que tens medo? Naomi levantou o olhar sobressaltada. Oh, Dona Albertina continuou suavemente. Tens medo que ele possa de facto assumir o seu papel? Que ele possa ter mesmo mudado? Porque se sim, então mantiveste as filhas dele afastadas por 5 anos sem razão. A culpa que Naomi vinha a reprimir abateu-se sobre ela como uma onda.
Eu estava zangada, sussurrou ela. Eu estava magoada, zangada e assustada. E quando me acalmei o suficiente para pensar com clareza, tanto tempo tinha passado. Como é que se liga a alguém depois de 2 anos e se diz: "Ah, a propósito, tens filhas?" Da mesma forma que o farias depois de 5 anos, ou 10, ou 20. Dona Albertina apertou-lhe a mão. As meninas terão perguntas um dia, e vão querer saber por que é que o pai não estava lá. O que lhes vais dizer? Naomi não tinha resposta. Depois de Dona Albertina sair, Naomi foi ver as meninas. Ambas dormiam, serenas e inocentes. Suavizou os caracóis de Ava, beijou a testa de Mia. "Lamento", sussurrou ela. "Sinto tanto." Do outro lado da cidade, Ethan sentava-se na sua cobertura, a foto do casamento deles no ecrã do telemóvel. Naomi sorria para ele na imagem, os olhos cheios de amor e esperança. Ele tinha destruído isso. Pouco a pouco, reunião após reunião, tinha destruído a melhor coisa da sua vida. E agora, de alguma forma, tinha de encontrar um jeito de reconstruir. Não por si mesmo, por 2 meninas que nem sequer sabiam que ele existia. Pela família que nunca soubera que tinha. Tirou o lápis de cera azul do bolso. Rolou-o entre os dedos. Um desenho de uma família, incluindo um pai com olhos azuis. "Elas merecem saber", sussurrou ele para o quarto vazio. "Mesmo que Naomi nunca me perdoe. Mesmo que eu tenha de passar o resto da minha vida a ganhar a confiança delas. Elas merecem saber." As luzes da cidade cintilavam fora da sua janela, belas e frias. Ethan pousou o lápis de cera na secretária, onde o veria todas as manhãs. Um lembrete do que realmente importava. Uma promessa de fazer melhor. Uma esperança de que não era tarde demais. Na manhã seguinte, Ethan acordou com um novo sentido de propósito. Não podia desfazer o passado. Não podia recuperar os anos que tinha perdido. Mas podia começar agora, hoje. Ele ligou à diretora Santos antes das 8. "Gostaria de aumentar a minha doação", disse ele. E estava a perguntar se a escola precisa de voluntários para algum evento futuro. Houve uma pausa do outro lado. "Na verdade, temos a nossa festa de outono daqui a 2 semanas. Podíamos sempre usar mãos extras. Pode contar comigo." Se a diretora Santos ficou surpreendida, não o demonstrou. "Maravilhoso. Vou adicionar o seu nome à lista de voluntários." Ethan chegou à escola naquela tarde com um cheque grande o suficiente para financiar novos equipamentos para o recreio. Certificou-se de que era na hora de saída, sabendo que Naomi estaria lá. Ela viu-o de imediato. A sua expressão endureceu. Mas antes que ela pudesse evitá-lo, a diretora Santos chamou. "Senhora Brooks, que pontaria! O Sr. Cole ofereceu-se generosamente para patrocinar a nossa festa de outono. Estava a torcer para que pudesse mostrá-lo por aqui, já que está a liderar a comissão de planeamento do evento." A mandíbula de Naomi apertou-se. Parecia encurralada. "Claro", disse ela, a voz tensa. Caminharam juntos em tenso silêncio, em direção ao ginásio onde as decorações estavam guardadas. Outros professores passavam, sorrindo e cumprimentando-os. Para quem observasse, pareciam 2 adultos a coordenar um evento escolar. Apenas Ethan conseguia ver as mãos de Naomi a tremer. "Não podes fazer isto", disse ela, assim que ficaram sozinhos no ginásio. "Fazer o quê?" "Usar dinheiro para te impores nas nossas vidas. Estou a ser voluntário num evento escolar. É tudo. Isso não é tudo. E tu sabes." Ela virou-se para ele. "O que queres, Ethan? A sério? Eu quero conhecer as minhas filhas. Elas não são... Não o faças." A voz dele era baixa, mas firme. "Por favor, não mintas mais. Eu sei que são minhas. Tu sabes que são minhas. A questão é, o que fazemos sobre isso?" Os olhos de Naomi encheram-se de lágrimas. Ela desviou o olhar rapidamente, piscando para as afastar. "Construí uma vida sem ti", disse ela. "Uma boa vida. As meninas estão felizes. Estão seguras. Elas não precisam. Um pai." A palavra saiu mais dura do que ele pretendia. "Toda a criança precisa de um pai, Naomi. Elas precisam de um pai que esteja presente, que as coloque em primeiro lugar, que não desapareça no trabalho sempre que as coisas ficam difíceis." "Já não sou essa pessoa. Como é que devo acreditar nisso? Dizes que mudaste, mas as palavras são fáceis. Disseste muitas coisas durante o nosso casamento também, sobre arranjar tempo, sobre prioridades, sobre nós." A acusação picou porque era verdade. Antes que Ethan pudesse responder, vozes ecoaram no corredor. As crianças estavam a ser dispensadas.
Em instantes, as gêmeas apareceram na entrada, as mochilas a saltar. Mamã! Correram para Naomi. Ela agachou-se, o rosto inteiro a transformar-se. Olá, meus amores, como foi o vosso dia? Bom, aprendemos sobre borboletas, Mia disse entusiasmada. E eu ganhei uma estrela no meu trabalho de matemática, Ava acrescentou. Ambas as meninas notaram Ethan ao mesmo tempo. Ficaram em silêncio, curiosas. Meninas, este é o Sr. Cole, Naomi disse com cuidado. Ele está a te ajudar com a festa de outono. Olá, Mia disse timidamente. Olá, Sr. Cole, Ava ecoou. A garganta de Ethan apertou-se. Olá, podem chamar-me Ethan. É um nome engraçado, Mia riu. Ele sorriu apesar da emoção que se agitava dentro dele. Sim, suponho que sim. Tens filhos? Ava perguntou inocentemente. A pergunta atingiu-o como um murro. O rosto de Naomi empalideceu. Ava, isso não é educado, Naomi disse rapidamente. Vamos, precisamos de ir para casa. Mas, mamã, agora, por favor. As meninas sentiram o tom da mãe e obedeceram, mas continuaram a olhar para trás para Ethan enquanto Naomi as apressava. Ethan ficou sozinho no ginásio, rodeado por caixas de decorações e o eco das gargalhadas das filhas. Tens filhos? Sim, ele queria gritar. Sim, tenho 2 filhas lindas e nem sabia que elas existiam. Mas tudo o que pôde fazer foi ficar ali parado, a sofrer. As 2 semanas antes da festa passaram lentamente. Ethan lançou-se de corpo e alma nos preparativos, aparecendo em todas as reuniões de planeamento, em todas as sessões de montagem. Ele era profissional, prestável, cuidadoso para não forçar, mas ele estava lá, sempre lá. Naomi não conseguia evitá-lo completamente. Coordenaram as atribuições das bancas, discutiram as encomendas de material, reviram os horários. Cada conversa era educada, mas tensa. Os outros professores notaram. Vocês têm um passado, não têm? Dona Teresa, uma educadora de infância veterana, perguntou a Naomi uma tarde. É complicado, Naomi disse baixinho. Querida, à nossa idade tudo é complicado. Dona Teresa sorriu gentilmente. Mas aquele homem olha para ti como se fosses o sol e a lua. E aquelas tuas meninas? Ele olha para elas como se fossem as coisas mais preciosas que alguma vez viu. As mãos de Naomi pararam na caixa que estava a desempacotar. Não importa, não importa. Antes que Naomi pudesse responder, um estrondo ecoou pelo ginásio. Uma das estruturas da banca tinha colapsado. Ethan correu com vários outros voluntários para a arranjar. Mia estava a brincar por perto. A estrutura que caiu falhou-lhe por poucos centímetros. O coração de Naomi parou. Ela correu, puxando Mia para os braços. Estás bem? Magoaste-te? Estou bem, mamã. Mia deu palmadinhas no rosto da mãe. Não chores. Naomi não tinha percebido que estava a chorar. Ethan ajoelhou-se ao lado delas, o seu próprio rosto pálido de medo. Ela está bem? Ela está bem. A voz de Naomi tremia. Aquela estrutura não devia ter caído. Vou certificar-me de que tudo está seguro antes da festa. A sua mão estendeu-se instintivamente, como se quisesse tocar no cabelo de Mia, mas ele conteve-se. A sua mão voltou para o lado. Mia olhou para ele curiosamente. Por que é que pareces tão assustado? Porque... Ethan engoliu em seco. Porque fico contente que não te tenhas magoado. És simpático, Mia disse simplesmente. Naomi viu algo quebrar na expressão de Ethan. Ele desviou o olhar rapidamente, mas não antes que ela visse as lágrimas nos seus olhos. A festa de outono chegou num sábado de outubro perfeito. O tempo estava fresco e ensolarado. Famílias afluíam aos portões da escola, crianças a correrem para as bancas de jogos e de comida. Ethan geria a banca do jogo das argolas. Tinha praticado na noite anterior, querendo certificar-se de que compreendia bem o jogo para ajudar as crianças. Ava e Mia apareceram na sua banca à meio da manhã. Naomi vinha atrás delas, com um ar exausto. Senhor Ethan, Ava chamou. Podemos jogar? Claro. Ele entregou-lhes as argolas, mostrou-lhes como mirar. Quando Ava falhou, encorajou-a a tentar novamente. Quando Mia acertou, ele aplaudiu como se ela tivesse ganhado os Jogos Olímpicos. Naomi observava a poucos metros de distância, a sua expressão ilegível. Outra vez, Mia exigiu. Vamos deixar outras crianças terem a sua vez, Naomi disse gentilmente. Mas, mamã, sem mas. Vamos buscar algodão doce.
Enquanto se afastavam, Ava correu de volta de repente. Abraçou a perna de Ethan, rápida e espontânea, e depois fugiu a rir. Ethan ficou imóvel, a sensação dos seus bracinhos à volta da perna gravada na sua memória. O dia avançou. Ethan ajudou a gerir jogos, distribuiu prêmios, limpou derrames. A cada poucos minutos, avistava as gêmeas em algum lugar na multidão, os seus caracóis escuros a saltar, as suas gargalhadas a sobressair do barulho. As suas filhas, ali mesmo, tão perto que quase as podia tocar, mas ainda assim impossivelmente longe. Ao fim da tarde, apareceu uma fotógrafa do jornal local. Ela tirava fotografias de famílias, jogos, crianças felizes. "Posso tirar uma foto dos voluntários?" perguntou ela à diretora Santos. "Claro!" Ela juntou os voluntários perto da banca principal. Ethan acabou na fila de trás. Naomi estava à frente com os seus colegas professores, e de alguma forma as gêmeas tinham se aproximado e ficaram mesmo ao lado de Ethan, a sorrir para a câmara. "Perfeito, digam festa!" O flash disparou. Enquanto todos se dispersavam, Ava agarrou na mão de Ethan. "Podes ajudar-nos a ganhar um peixe dourado?" Naomi estava a falar com outro pai sem reparar. Mia pegou na outra mão dele. "Por favor?" Mia acrescentou. O mundo de Ethan reduziu-se à sensação das suas pequenas mãos nas suas, quentes, confiantes, perfeitas. "Claro!" ele conseguiu dizer. Caminharam juntos para o jogo dos peixes dourados. Ethan pagou os seus lançamentos, ajudou-as a mirar as bolas de ping-pong. Quando Mia ganhou, ela saltou eufórica. "Consegui! Consegui! Conseguiste mesmo!" Ethan disse a voz embargada. Naomi apareceu então ligeiramente ofegante. Ela absorveu a cena. Ethan a segurar um aquário com o peixe dourado. As gêmeas a tagarelarem animadamente de cada lado dele. A sua expressão cintilou com algo. Dor, anseio, medo. "Meninas, é hora de ir para casa." "Mas mamã, acabamos de começar." Ava protestou. "Agora, por favor." Elas fizeram um beicinho, mas obedeceram. Ethan entregou o aquário a Ava. Os seus dedos tocaram-se por apenas um segundo. "Obrigada, Sr. Ethan." Ava disse docemente. "Sim, obrigada." Mia ecoou. Elas afastaram-se com a mãe. Mas ambas as meninas continuavam a virar-se para trás, a acenar. Ethan acenou de volta até que elas desapareceram na multidão. Mais tarde, enquanto a festa chegava ao fim, Ethan ajudou a desmontar as bancas e a arrumar os materiais. Ele estava a carregar uma caixa para a arrecadação quando ouviu vozes no corredor. Naomi e a diretora Santos. "Maravilhoso vê-la sorrir hoje", dizia a diretora Santos. "Foi um bom dia", Naomi concordou. "E o Sr. Cole foi certamente muito prestável. As meninas pareciam bastante encantadas com ele." Uma pausa. "Elas não sabem quem ele é. Talvez devessem. É complicado. Naomi, sou diretora há 30 anos. Já vi muitas situações complicadas, mas também já vi muito arrependimento. Aquelas meninas vão ter perguntas um dia. É melhor ter-lhes as respostas prontas." Ethan não esperou para ouvir mais. Pousou a caixa e desapareceu discretamente. Mas as palavras da diretora Santos ecoaram na sua mente. Aquelas meninas vão ter perguntas um dia. Naquela noite, Naomi sentou-se à mesa da cozinha com Dona Albertina, o peixe dourado a nadar no seu aquário sobre o balcão. "Ele foi tão bom com elas hoje?" Naomi disse baixinho. "Paciente, gentil. Elas adoraram-no de imediato. As crianças têm bons instintos. E se eu estiver errada? E se mantê-lo afastado as estiver a magoar mais do que a protegê-las?" Dona Albertina estendeu a mão pela mesa, pegando na mão de Naomi. "Minha querida, o medo é algo poderoso. Pode fazer-nos construir muralhas tão altas que nos esquecemos que há um mundo lá fora." "Estou assustada", Naomi sussurrou. "Estou assustada que ele vá embora de novo. Estou assustada que as meninas se apeguem e ele as desiluda. Estou assustada que voltes a magoar-te." Naomi acenou, as lágrimas a escorrerem. "Esse é o verdadeiro medo, não é? Não sobre as meninas, sobre o teu coração. Talvez." "Então talvez", Dona Albertina disse gentilmente, "seja a altura de parares de te esconder atrás das tuas filhas e admitires o que realmente sentes." Depois de Dona Albertina sair, Naomi foi ver as gêmeas. Ambas dormiam, serenas. Mia agarrava uma borboleta de peluche que ganhara na festa. Ava tinha a argola do jogo das argolas debaixo da almofada. Naomi sentou-se na beira da cama de Ava.
afastando os caracóis da testa da filha. O que faço? Sussurrou ela. Como vos protejo? E ainda faço a coisa certa? Nenhuma resposta veio, apenas o som suave da respiração e o zumbido distante do aquário do peixe dourado. Do outro lado da cidade, Ethan também não conseguia dormir. Ele andava de um lado para o outro na sua cobertura, a mente a mil. Ele ligou a Marcos. São 11 da noite, Marcos respondeu, com voz arrastada de sono. Preciso de saber a verdade, Ethan disse sem rodeios. Legalmente, oficialmente, preciso de saber se são minhas. Marcos ficou subitamente alerta. Ethan, falamos sobre isto. Teste de ADN sem consentimento. Eu sei, mas tem de haver um caminho. Podias pedir ao tribunal um teste de paternidade, mas isso significaria advogados, juízes, forçar Naomi a cumprir. É mesmo isso que queres? Ethan afundou-se no sofá. Não, mas não consigo continuar a viver num limbo. Então fala com ela. Fala mesmo com ela. Pede o teste voluntariamente. Ela vai dizer que não. Talvez. Ou talvez ela te surpreenda. Mas agir às costas dela vai destruir qualquer confiança que estejas a tentar construir. Ethan sabia que Marcos tinha razão, mas saber e aceitar eram coisas diferentes. Depois de desligar, Ethan tirou o telemóvel. A foto da festa tinha sido publicada no site da escola. Lá estava ele na fila de trás, e lá estavam as gêmeas de cada lado dele, os três a sorrir. Eles pareciam uma família. Ele guardou a foto. Depois olhou para ela por um longo tempo. Amanhã, decidiu ele, amanhã vou pedir-lhe para falarmos. A sério. Chega de evitar. Chega de fingir. Amanhã tudo mudaria. Na manhã de domingo, Ethan enviou uma mensagem a Naomi. Podemos falar? Só nós os dois? Por favor. Ela não respondeu durante 3 horas. Depois, cafetaria na rua principal. 14 horas. Sozinha. Ethan chegou 15 minutos mais cedo. Escolheu uma mesa num canto sossegado. Pediu 2 cafés. Um bica para ele e um com leite e açúcar, como Naomi costumava gostar. Ela chegou exatamente às 2 com ar cansado, mas determinada. Sentou-se em frente a ele, a olhar para o café. Lembraste-te? Lembro-me de tudo. Naomi envolveu as mãos na chávena, mas não bebeu. O que queres, Ethan? Honestidade. É tudo. Apenas honestidade. Sobre o quê? Elas são minhas? A pergunta pendeu no ar entre eles. Outros clientes conversavam à volta, alheios ao peso daquele momento. Naomi olhou para o café. As suas mãos tremeram ligeiramente. Sim, sussurrou ela finalmente. Sim, são tuas. Mesmo sabendo, ouvi-la dizer isso ainda fez o coração dele parar. Por que não me disseste? Porque me partiste. A voz dela quebrou. Tu partiste-me, Ethan. Todos os dias do nosso casamento, partiste-me um pouco mais. Cada jantar falhado, cada aniversário esquecido, cada vez que escolhias uma reunião em vez de mim. Na altura em que fui embora, não tinha mais nada para dar. Lamento. Descobri que estava grávida 3 meses depois de ir embora. 3 meses. Fiquei naquela casa de banho a olhar para 2 linhas cor-de-rosa, e tudo o que conseguia pensar era: como posso criar bebê sozinha? Mas depois pensei em ligar-te, em dizer-te. E imaginei-te na tua secretária, mal a levantar o olhar, a dizer: que bom, resolvemos isso mais tarde, e a voltar para o teu portátil. A imagem que ela pintou cortou fundo. Então não liguei, continuou ela. Disse a mim mesma que esperaria até que as coisas estivessem mais estabelecidas, até ter um plano. Mas os meses passaram e ficou mais difícil. Como se liga a alguém depois de 6 meses, depois de 1 ano, depois de elas nascerem? Simplesmente ligas a qualquer altura, simplesmente ligas. Fácil para te dizer isso agora. Os olhos dela brilharam. Mas naquela altura, estavas nas capas das revistas, artigos de negócios a chamar-te de jovem gênio. A tua empresa valia milhões. E eu estava a viver com Dona Albertina, a dar aulas a tempo parcial, grávida de gêmeas. Os nossos mundos estavam tão distantes. Elas ainda são minhas filhas. Eu sei. Ela limpou os olhos. Eu sei disso. Sempre soube. E a culpa consumiu-me durante 5 anos. Então deixa-me ser o pai delas. Por favor, Naomi, deixa-me tentar. E o que acontece quando te fartares? Quando a novidade passar? Quando surgir o teu próximo grande negócio? Isso não vai acontecer. Não podes prometer isso. Sim, posso. Ethan inclinou-se para a frente.
Passei 5 anos a construir um império que não significa nada. Absolutamente nada. Dava tudo por isso amanhã. Todo o dinheiro, todo o sucesso, por mais uma oportunidade. Uma oportunidade de ser o homem que precisavas que eu fosse. O pai que as nossas filhas merecem. As lágrimas de Naomi caíam livremente agora. Eu quero acreditar em ti. Então acredita em mim. Não consigo. Ela abanou a cabeça. Ainda não. Talvez nunca. A confiança está quebrada, Ethan. Tu quebraste-a. E confiança não é algo que se consiga consertar com palavras. Então o quê? O que preciso de fazer? Ela ficou em silêncio por um longo momento. Mostra-me. Não com dinheiro ou grandes gestos. Mostra-me que mudaste. Mostra-me que consegues pô-las em primeiro lugar. Mostra-me que isto não é apenas culpa ou nostalgia a falar. Como? Está presente. Sê consistente. Sê paciente. Ela levantou-se. E reza para que eu não me arrependa de te dar esta oportunidade. Ela saiu sem beber o café. Ethan ficou ali sentado durante muito tempo a processar tudo. Ela tinha dito sim. À sua maneira, ela tinha dito sim. Não era perdão, não era confiança, mas era uma fenda na parede. E ele agarrar-se-ia a isso. Durante a semana seguinte, Ethan foi cuidadoso, deliberado. Não pressionou, não apareceu sem aviso. Em vez disso, pedia permissão para tudo. Posso ser voluntário no programa de leitura da escola? A resposta de Naomi chegou horas depois. Está bem. Terças-feiras às 15 horas. Então, todas as terças-feiras, Ethan lia histórias às crianças do jardim de infância. As gêmeas sentavam-se na frente, atentas a cada palavra. Ava adorava histórias de aventura. Mia preferia livros disparatados que a faziam rir. Ele aprendeu as suas personalidades, os seus tiques, a forma como Ava mordia o lábio quando se concentrava, a forma como Mia metia o cabelo atrás da orelha quando estava envergonhada. As suas filhas. Conhecê-las era como descobrir uma nova língua, difícil, mas bela. Após 2 semanas, Naomi deixou de o vigiar. Deixava-o com a turma, confiando que ele daria conta do recado. Era progresso. Pequeno, mas real. Uma noite, enquanto os pais recolhiam os filhos, começou a chover. Forte. Naomi tinha ido a pé para a escola naquele dia, e o carro dela estava em casa. Posso levar-te? Ethan ofereceu. Ela hesitou. Por favor, é só uma boleia. Finalmente ela acenou com a cabeça. Está bem. As gêmeas ficaram entusiasmadas. Nunca tinham andado no carro do Ethan antes. Elegante e caro, tão diferente do velho carro familiar da mãe. Uau! Mia exclamou. Isto é como uma nave espacial. Ethan riu. É um bocado, sim. A viagem até a casa de Naomi foi curta. A chuva tamborilava no tejadilho. As meninas tagarelavam atrás, fazendo 1 milhão de perguntas sobre botões e funcionalidades. Naomi manteve-se calada, a observar as ruas a passar. Obrigada, ela disse quando chegaram, pela boleia e por tudo o resto. Eu falava a sério. Estou aqui, como precisares de mim. Ela olhou para ele então, realmente olhou para ele. A sua expressão era mais suave do que ele vira em semanas. Entra, ela disse de repente. Para jantar, se quiseres. O coração de Ethan deu um salto. Tens a certeza? Não, mas faz isso na mesma antes que eu mude de ideias. A casa cheirava a canela e a aconchego. Pequena, mas acolhedora. Fotografias cobriam todas as superfícies. As gêmeas em várias idades, fotos da escola, instantâneos delas a rir. 5 anos de vida que ele tinha perdido, capturados em molduras. Naomi fez esparguete enquanto Ethan se sentava à mesa da cozinha. As gêmeas mostraram-lhe os seus brinquedos, os seus livros, o peixe dourado a que tinham chamado bolinhas. Parecia surreal, doméstico, como brincar à casinha, só que isto era real. O Ethan pode ficar para as histórias? Ava perguntou durante o jantar. Naomi olhou para ele. Isso é com ele. Adoraria, ele disse. Depois do jantar, sentaram-se todos no quarto das meninas. Ethan leu 3 livros. As gêmeas aconchegaram-se, uma de cada lado. Os seus pequenos corpos quentes contra o dele. A sua confiança absoluta. Quando adormeceram, Naomi ficou na porta a observar. A sua expressão era ilegível. Passaram para a sala de estar. Naomi fez chá. Sentaram-se nas extremidades opostas do sofá. Elas já te amam, ela disse baixinho. Elas não sabem quem eu sou. Não, mas quando eu lhes disser,
Ela calou-se. Quando eu lhes disser, vai desfazê-las, se fores embora. Não vou embora. Tu não sabes. A vida acontece. As situações mudam. Naomi, ele virou-se para a encarar completamente. Eu perdi-te uma vez porque fui estúpido e cego. Não vou cometer esse erro de novo. Essas meninas são a minha vida agora. Mesmo que nunca me perdoes, mesmo que nunca. Ele parou. Elas são a minha vida. Ela estudou-lhe o rosto procurando mentiras, por fissuras. Está bem, ela disse finalmente. Está bem? Está bem. Acredito em ti. Ou pelo menos quero acreditar. Então, vamos tentar isto, lentamente. Podes passar tempo com elas. Aqui, supervisionado. Vamos ver como corre. Alívio inundou-o. Obrigado. Não me agradeças ainda. Se lhes fizeres mal, não farei. Ficaram sentados em silêncio confortável por um tempo. A chuva tinha parado. As luzes da rua brilhavam através das janelas. Isto parece os velhos tempos, Ethan disse suavemente. Nós, sentados juntos, a conversar. Muita coisa mudou desde então. Algumas coisas não mudaram. Ela olhou para ele. O que queres dizer? Ele quis dizer, ainda te amo. Quis dizer-lhe que cada sorriso, cada riso, cada momento com ela lhe lembrava o que tinha perdido. Que ela ainda era a coisa mais bonita que ele alguma vez vira, mas era demasiado cedo. Demasiado. Quero dizer, estou feliz por estarmos a conversar de novo, ele disse em vez disso. Ela assentiu, mas algo cintilou nos seus olhos. Desilusão? Esperança? Ele não conseguia dizer. Ele saiu uma hora depois com o coração cheio de uma forma que não sentia há anos. Progresso. Progresso real. Mas enquanto conduzia para casa, a dúvida instalou-se. E se ela mudasse de ideias? E se algo acontecesse e ela decidisse que ele, afinal, não era digno de confiança? Ele precisava de certeza. Precisava de saber, legal e oficialmente, que aquelas meninas eram suas. Que acontecesse o que acontecesse, ele tinha direitos. O pensamento parecia sujo, errado, como se estivesse a trair a frágil confiança que Naomi estava a estender. Mas também parecia necessário. Nos dias seguintes, Ethan debateu-se consigo mesmo. Apareceu para a hora da leitura. Ajudou com os trabalhos de casa. Brincou no parque com as gêmeas enquanto Naomi observava. Cada momento solidificava o que ele já sabia. Eram suas. Completa, inegavelmente suas. Mas aquela voz na sua cabeça sussurrava, e se ela as levar embora? E se as perderes como a perdeste a ela? Finalmente tomou uma decisão. Faria o teste de ADN. Apenas para ele. Apenas para ter prova oficial. Não o usaria contra Naomi. Não o exibiria. Apenas tê-lo-ia. Por segurança. Na sessão de leitura seguinte, recolheu o pacote de sumo que Mia tinha estado a beber. Quando ninguém estava a olhar, enfiou-o na sua mala. A culpa revolvia-lhe o estômago, mas ele suprimiu-a, só desta vez, só para ter a certeza. Enviou-o para um laboratório privado que prometia discrição e resultados rápidos. 3 dias, disseram. Esses 3 dias foram uma tortura. Ethan continuou a aparecer, a brincar com as meninas, a conquistar a confiança de Naomi. Tudo enquanto sabia que a tinha traído da pior forma possível. No 3º dia, os resultados chegaram por e-mail. Probabilidade de paternidade, 98,99%. Ethan olhou fixamente para o ecrã. Ele sabia, claro que sabia, mas vê-lo preto no branco tornava-o real. Ele imprimiu o documento, dobrou-o, pô-lo no bolso do casaco, só por precaução, disse a si mesmo, só no caso de alguma vez precisar. Naquela noite ele chegou à casa de Naomi para jantar. Estava a tornar-se rotina agora. 2 vezes por semana. Ele vinha, jantava com elas, ajudava com a hora de deitar. As gêmeas cumprimentaram-no à porta com abraços. Naomi sorriu da cozinha, mais relaxada do que ele alguma vez a vira. Chegaste mesmo a tempo. O frango está quase pronto. Jantaram juntos como uma família de verdade. As meninas contaram histórias da escola. Naomi riu-se das piadas sem graça de Ethan. Tudo parecia certo. Perfeito. Depois do jantar, Naomi pediu-lhe para ir buscar os pratos à máquina de lavar louça. Quando se inclinou, o casaco escorregou das costas da cadeira. Papéis espalharam-se pelo chão. Naomi inclinou-se para ajudar a juntá-los. A mão dela fechou-se em torno de um documento dobrado. Ela abriu-o sem pensar. Então, ela ficou muito quieta. Ethan viu o rosto dela mudar.
Viu o momento em que ela leu as palavras. Viu tudo o que tinham construído desmoronar-se num instante. O que é isto? A voz dela era mal um sussurro. Naomi, o que é isto? Mais alto agora. As gêmeas levantaram os olhos dos seus desenhos, sentindo a tensão. A boca de Ethan secou. Eu precisava de saber. Tu testaste-as. As mãos dela tremiam. Tu testaste as nossas filhas pelas minhas costas. Eu só precisava de prova. Prova? Ela levantou-se de repente, o papel amassado no punho. Eu disse-te a verdade. Eu dei-te uma oportunidade. E tu agiste pelas minhas costas na mesma? Não foi assim. Então como foi? Explica-me, Ethan. Explica-me como isto não é exatamente aquilo que eu temia. Tu não confias em mim. Nunca confiaste. Isso não é verdade. Mamã, a voz de Ava era pequena, assustada. Por que estás a gritar? O rosto de Naomi desfez-se. Ela olhou para as meninas, para os resultados do ADN, para Ethan. Sai, ela disse. Naomi, por favor, sai. As gêmeas começaram a chorar. Ethan moveu-se em direção a elas instintivamente, mas Naomi bloqueou-o. Não te atrevas a tocar-lhes. As lágrimas escorriam-lhe pelo rosto. Eu confiei em ti. Eu deixei-te entrar. E tu fizeste isto. Desculpa não conserta isto. Desculpa não desfaz o que fizeste. Ela apontou para a porta. Vai-te embora. Agora. E não voltes. Não me podes afastar delas. Elas são minhas filhas. Agora queres usar isso? Agora queres jogar a carta dos direitos do pai. Ela riu amargamente. Força. Leva-me a tribunal. Traz os teus advogados e o teu dinheiro e o teu teste de ADN sofisticado. Mas nunca, jamais terás o que acabaste de destruir. As palavras dela atingiram-o como golpes físicos. As gêmeas choravam mais forte agora, abraçadas uma à outra. Não percebiam o que estava a acontecer, apenas que a mãe estava desolada e o homem que tinham aprendido a amar estava a ser mandado embora. Ethan olhou para elas, as suas filhas, e sentiu o coração despedaçar-se. Sinto muito, ele sussurrou mais uma vez. Então ele partiu. A chuva começou assim que ele chegou ao carro. Sentou-se no banco do condutor, a porta ainda aberta, a chuva a encharcá-lo. Dentro de casa, ele ouvia os soluços de Naomi, o choro das gêmeas. O som de uma família a desmoronar-se, por causa dele. De novo, ele tinha feito exatamente o que jurara não fazer. Tinha quebrado a confiança delas, destruído a coisa frágil que estavam a construir. Para quê? Um pedaço de papel a confirmar o que ele já sabia no seu coração? Ethan conduziu para casa sob a chuva, mal vendo a estrada. A sua cobertura estava escura e fria quando chegou. Não acendeu as luzes. Apenas se sentou na escuridão, com os resultados do ADN ainda amassados na mão. Ele tinha vencido, tinha provas, tinha direitos e tinha perdido tudo. Os dias passavam como uma caminhada no nevoeiro. Ethan ia fazendo as coisas rotineiras, tomar banho, vestir-se, fingir que trabalhava, mas nada parecia real. Ele tinha arruinado tudo. De novo. Marcos apareceu no terceiro dia, entrando com a chave sobressalente que Ethan lhe tinha dado anos antes. Encontrou Ethan sentado no escuro, ainda com as roupas do dia anterior. Homem, estás péssimo. Ethan não respondeu. Marcos sentou-se. Queres falar sobre isso? Eu destruí tudo. Tudo. A voz de Ethan estava oca. Ela deu-me uma oportunidade e eu deitei-a fora. O teste de ADN. Ela encontrou. Viu os resultados. E o olhar na cara dela. Ele fechou os olhos. Quebrei a confiança dela, tal como antes. Provei que sou exatamente a pessoa que ela pensava que eu era. Cometeste um erro. Não foi um erro. Foi uma escolha. Uma escolha egoísta e paranoica. Ethan finalmente olhou para o amigo. Ela disse-me a verdade. Abriu-me a sua casa. Deixou-me entrar na vida das filhas dela. E eu agi pelas costas dela na mesma porque precisava de prova, como se a palavra dela não fosse suficiente. Marcos ficou em silêncio por um momento. O que vais fazer? Não sei. Ela disse-me para não voltar. E vais simplesmente aceitar isso? Que escolha tenho eu? Poderias lutar. Tens esse teste de ADN. Tens direitos legais agora. Ethan abanou a cabeça. Ela disse que eu a podia levar a tribunal, trazer advogados e dinheiro e forçar a minha entrada. Mas nunca teria o que destruir. Ele riu amargamente. Ela tem razão. Eu podia ganhar em tribunal e perder tudo o que importa. Então, e depois? Vais desistir?
Não sei. Ethan levantou-se andando de um lado para o outro. Como é que eu conserto isto? Como é que eu provo que já não sou aquele tipo quando continuo a agir como aquele tipo? Marcos não tinha uma resposta. Depois de ele sair, Ethan sentou-se à secretária. O seu escritório parecia uma prisão. O sucesso rodeava-o. Prêmios nas paredes, mobiliário caro, uma vista que valia milhões. Tudo aquilo era desprovido de significado. Os seus olhos pousaram no desenho das gêmeas pregado no seu quadro de cortiça. O retrato de família com papá cuidadosamente colorido a lápis de cera azul. Ele tinha tido aquilo. Por algumas semanas preciosas, ele tinha tido algo real. Algo que valia mais do que cada negócio que alguma vez fizera. E ele tinha-o destruído. Na escola, os boatos começaram. A fotografia da festa tinha aparecido no jornal local. Ethan de pé com as gêmeas, os três a sorrir. A legenda dizia: o empresário local Ethan Cole é voluntário na festa de outono da escola primária Pinhal Manso. Mas alguém tinha reconhecido Naomi no fundo. Tinha notado a semelhança entre Ethan e as meninas. A coscovilice espalhou-se como um rastilho de pólvora. São filhas dele? Ouvi dizer que eram casados. Ela nunca mencionou um ex-marido. Viste como ele olha para elas? Os pais sussurravam nas filas de saída. As professoras trocavam olhares. A história crescia a cada vez que era recontada. A diretora Almeida chamou Naomi ao seu gabinete na manhã de segunda-feira. Eu queria avisar-te, ela disse gentilmente. Tem havido alguma conversa sobre ti e o Sr. Cole, sobre as meninas. O estômago de Naomi afundou. Que tipo de conversa? Nada malicioso, apenas curiosidade. Mas recebi uma chamada esta manhã de um jornalista a perguntar sobre a família secreta do milionário. Não comentei, mas queria que soubesses. A sala girou. Oh, meu Deus! Naomi, estás bem? Não estou bem. Ela levantou-se abruptamente. Preciso de fazer uma chamada. Ela praticamente correu para a sua sala de aula, fechando a porta. As mãos tremiam enquanto ela pegava no telemóvel. Ela não tinha o número atual de Ethan. Tinha-o apagado há anos. Mas ela tinha a lista de voluntários da escola com os contactos dele. Ela enviou-lhe uma mensagem. Precisamos de falar. Agora. A resposta dele chegou em segundos. Onde? Quando? Cafetaria. Depois da escola. 15h30. Estarei lá. Naomi passou o dia em modo automático. As gêmeas sentiram que algo estava errado. Tinham estado pegajosas e tristes desde que Ethan tinha partido. Continuavam a perguntar quando ele voltaria. Não sei, queridas. Naomi lhes dissera. Talvez não por algum tempo. Mas por quê? O lábio de Mia tremeu. Fizemos algo de mal? Não, querida, não. Não fizeste nada de errado. Então por que é que ele foi embora? Naomi não tinha resposta que não as magoasse mais. A dona Eduarda levou as meninas depois da escola para que Naomi pudesse encontrar-se com Ethan. Ela chegou à cafetaria primeiro, pedindo um chá que não beberia. Ethan entrou parecendo que não dormia há dias. Olheiras sob os olhos, camisa amarrotada, cabelo despenteado. Ele parecia desfeito. Bom, pensou uma parte dela com uma ponta de malícia. Depois sentiu-se imediatamente culpada por pensar assim. Ele sentou-se em frente a ela. Obrigado por ligares. Não me agradeças. Isto não é uma reconciliação. Ela manteve a voz firme. Alguém vazou aquela foto da festa. Um jornalista ligou para a escola a perguntar sobre a tua família secreta. Ethan empalideceu. O quê? Isto está a ficar fora de controlo. Se os meios de comunicação social pegarem nisto, eu vou calar isso. Vou fazer umas chamadas. Emitir um comunicado. Ele já estava a tirar o telemóvel. E dizer o quê? Sem comentários. Isso vai piorar as coisas. Então o que queres que eu faça? Não sei. A voz dela elevou-se. Outros clientes olharam. Ela baixou-a. Não sei. Só sei que os rostos das minhas filhas podem acabar em jornais sensacionalistas por causa disto. Por causa de nós. Lamento. Lamento muito, Naomi. Lamento não conserta isto. Eu sei. Ele parecia devastado. Mas para o que vale, lamento. Por tudo. O teste de ADN, a publicidade, tudo. Não fiz senão cometer erros desde que te revi. Por que é que o fizeste? A pergunta irrompeu. Por que é que não podias simplesmente confiar em mim? Porque estou apavorado. A admissão pareceu surpreender até a ele. Estou apavorado de as perder. De te perder. De novo. Perdi-te uma vez por causa da minha estupidez.
e isso destruiu-me. Quando soube das meninas, não conseguia respirar só de pensar que as podia perder também. Então eu precisava de algo concreto, algo que não pudesse ser tirado. A paternidade delas não é o que importa, Ethan. Os seus corações, sim. E tu partiste esses também. Ele estremeceu como se ela o tivesse atingido. Elas perguntam por ti todos os dias. Naomi continuou, com as lágrimas a brotar. A Mia chora à hora de deitar. Rava desenhou-te e rasgou o desenho porque estava zangada por teres ido embora. Elas não percebem por que é que alguém que parecia amá-las simplesmente desapareceu. Posso vê-las, por favor? Não sei. Não sei se isso é bom para elas. Cada vez que elas se apegam, cada vez que confiam em ti, tu fazes algo que prova que eu tinha razão em manter-te afastado. As palavras pairaram entre eles, afiadas e verdadeiras. O telemóvel de Ethan vibrou. Ele olhou para ele e o seu rosto escureceu. É a minha assistente. A história está a ir para a internet. Alguém da minha empresa vazou-a. O quê? Ele mostrou-lhe o telemóvel. Um site de mexericos tinha publicado a foto da festa com uma manchete. A família escondida do magnata da tecnologia. O passado secreto de Ethan Cole revelado. Naomi sentiu-se mal. Não. O artigo era principalmente especulação, sem fatos reais, apenas teorias e rumores. Mas tinha os nomes deles, o nome da escola, informação suficiente para outros meios de comunicação investigarem mais a fundo. Eu vou resolver isto, Ethan disse, levantando-se abruptamente. Prometo, vou descobrir quem vazou e acabar com isto. Como? Vou descobrir. Apenas, por favor, mantenha as meninas seguras. Não as deixes ver nada disto. Ele saiu apressado, com o telemóvel já ao ouvido. Naomi ficou sentada sozinha com o seu chá frio e os seus pensamentos acelerados. Como é que tudo tinha desmoronado tão depressa? Ethan entrou no edifício do seu escritório como um homem possesso. Os empregados dispersaram-se à sua passagem. Foi direto à secretária da sua assistente. Quem vazou a foto? Ela parecia aterrorizada. Sr. Cole, Quem? Foi o Bradley, do departamento de marketing. Ele achou que seria boa publicidade para a sua imagem. Ele não queria... Ethan não esperou para ouvir mais. Encontrou Bradley no seu escritório, que parecia presunçoso até ver a expressão de Ethan. Estás despedido, Ethan disse friamente. O quê? Não pode... Posso e estou a fazê-lo. Violaste a privacidade da minha família. Faz as tuas malas. A segurança vai te escoltar para fora. Mas eu estava a tentar ajudar, humanizá-lo, mostrar o seu lado mais sensível. Exploraste as minhas filhas para a publicidade. A voz de Ethan era perigosamente baixa. Sai, agora. Depois de Bradley ser escoltado para fora, Ethan convocou uma reunião de emergência com a sua equipa de relações públicas. Emitam um comunicado. A minha vida pessoal é privada, sem mais comentários. E contactem todos os meios de comunicação que publicaram a história. Digam-lhes para retirar ou enfrentarão ações legais. Sr. Cole, isso pode piorar as coisas. Não me interessa. Façam-no. Sozinho no seu escritório mais tarde, Ethan olhou para as luzes da cidade. O seu império. O seu sucesso. A coisa pela qual tinha sacrificado tudo. Não significava nada. Menos que nada. Ele olhou para o desenho das gêmeas ainda pregado na sua parede. 3 bonecos de pau. Uma família da qual tinha feito parte por apenas algumas semanas. Ele tinha tido tudo. Amor, família, propósito. E a sua paranoia tinha-o destruído. O telemóvel dele tocou. A diretora Almeida. Sr. Cole, estou a ligar para o informar que, dados os recentes acontecimentos, teremos de suspender os seus privilégios de voluntariado até que esta situação se acalme. Eu compreendo. Lamento. Mas temos de pensar nas crianças. A perturbação. Eu compreendo, ele repetiu. Obrigado por ligar. Ele desligou. Outra porta fechou-se. Outra ligação cortada. Ethan tirou os resultados do ADN da sua gaveta. O documento que lhe tinha custado tudo. Ele meteu-o na máquina de triturar papel, observando-o transformar-se em tiras. Demasiado pouco. Demasiado tarde. Até quarta-feira, Naomi estava a desmoronar-se. Os pais na escola davam-lhe olhares de pena. Alguns evitavam-na completamente. Outros faziam perguntas inapropriadas. É verdade que o afastou dos filhos? Fê-lo por dinheiro? Por quanto tempo tencionava escondê-los?
Ela deixou de ir à sala dos professores. Começou a almoçar na sua sala de aula. As gêmeas sentiram o seu estresse e tornaram-se mais pegajosas, chorando por pequenas coisas. Durante a hora da leitura, Ava perguntou: "O Ethan vai voltar?" Todas as crianças da turma se viraram para olhar para Naomi. Eu não sei, querida, mas sinto a falta dele." "Eu também", acrescentou Mia baixinho. O coração de Naomi partiu-se novamente. Depois da escola, ela teve um ataque de pânico no carro. A sua respiração vinha em golfadas. A sua visão ficou turva. O volante parecia demasiado longe. Uma batida na janela fê-la saltar. A dona Lourdes, a professora mais antiga, espreitou com preocupação. "Minha querida, precisas de entrar. Estás a hiperventilar." A dona Lourdes ajudou-a a voltar para a escola, para uma sala de aula vazia. Trouxe-lhe água, falou com uma voz calma, guiou-a através de exercícios de respiração. "Não consigo fazer isto." Naomi ofegou. "Não aguento os murmúrios, as perguntas, as raparigas a perguntar por ele. Então, talvez seja a hora de parar de lutar contra isso." "O quê?" "Estás exausta, Naomi, exausta de carregar isto sozinha. Talvez seja a altura de partilhar o fardo. Com o Ethan, depois do que ele fez, ele cometeu um erro, um grande erro, mas as pessoas cometem erros quando estão assustadas. Isso não desculpa." Não desculpa, mas explica." Dona Patrícia apertou-lhe a mão. "Aquelas meninas precisam do pai. E quer queiras admitir ou não, precisas de ajuda. Não podes continuar a fazer isto sozinha." Depois de Dona Patrícia sair, Naomi sentou-se na sala de aula silenciosa, rodeada de cadeiras pequeninas e cartazes coloridos. Estaria ela a ser teimosa? A castigar o Ethan à custa das filhas? Naquela noite deitou as gêmeas na cama. Elas tinham estado tristes o dia todo, ambas. "Podemos rezar pelo papá?" Ava perguntou de repente. Naomi gelou. "Por quem?" "Pelo papá, para que ele volte." O que te faz pensar que o Ethan é o vosso pai?" As gêmeas entreolharam-se. Depois voltaram a olhar para ela. "Nós simplesmente sabemos", disse Mia simplesmente. "Ele tem olhos como os nossos e ama-nos. Conseguimos perceber." A intuição das crianças, pura e descomplicada. Os olhos de Naomi encheram-se de lágrimas. "Está bem, podemos rezar por ele." Uniram as suas mãozinhas. "Por favor, Deus", sussurrou Ava. "Traz o papá de volta. Temos saudades dele. E a mamãe está triste. Amém." "Amém", ecoou Mia. Depois de adormecerem, Naomi sentou-se no seu alpendre com Dona Daniela. "Elas pediram para rezar pelo pai esta noite", disse ela baixinho. Dona Daniela acenou com a cabeça. "São mais espertas do que pensamos. Fiz uma grande confusão disto. Fizeste o teu melhor numa situação impossível. Fiz ou fui egoísta? A castigar o Ethan por feridas antigas, enquanto as minhas filhas sofrem? Só tu podes responder a isso, minha filha." Naomi olhou para as estrelas. "Não sei o que fazer. Talvez comeces por admitir que ainda o amas." As palavras pairaram no ar noturno. "Não importa se o amo. A confiança é que importa. E não consigo confiar nele." "Não consegues ou não queres?" Antes que Naomi pudesse responder, o telemóvel dela vibrou. Uma mensagem de um número desconhecido. "Sou o Ethan. Desculpa não ter pedido o teu número como deve ser. Só queria que soubesses que despedi a pessoa que divulgou a história. Ameacei com ações legais contra os meios de comunicação e vou afastar-me da minha empresa por uns tempos. O que precisares, como puder ajudar a proteger as meninas, farei, mesmo que isso signifique ficar longe. Desculpa por tudo." Naomi ficou a olhar para a mensagem por um longo tempo. "Vou afastar-me da minha empresa." O Ethan, com quem ela se casara, nunca teria feito isso. O trabalho era toda a sua identidade, o seu propósito. Talvez ele realmente tivesse mudado. Ou talvez isto fosse apenas mais um gesto temporário. Ela já não sabia em que acreditar. Na quinta-feira de manhã, Ethan apareceu em casa de Naomi. Parecia nervoso, segurando um ramo de flores. Ela abriu a porta em roupão, com a caneca de café na mão. "O que estás a fazer aqui? Eu sei que disseste para não voltar. Sei que não tenho o direito de pedir nada, mas precisava de te dizer uma coisa pessoalmente." Ele respirou fundo. "Estou a afastar-me da minha empresa. Não apenas por um tempo, permanentemente. Estou a vender as minhas ações, a ceder o controle aos meus sócios. Acabou." Naomi ficou a olhar. "Tu... o quê?" "Acabou. Com tudo isso.
A empresa, a ambição, a obsessão pelo sucesso quase nos destruiu uma vez. Não vou deixar que aconteça de novo. Ethan, essa é a tua vida inteira. Não, era a minha desculpa para não ter uma vida. O meu escudo contra sentir algo real. Ele encontrou os olhos dela. Tu e aquelas meninas são a minha vida. Ou poderiam ser se me deixasses provar. Isto é loucura. Não pode simplesmente... Já o fiz. Os papéis estão assinados. Estou oficialmente fora. Mas o que vais fazer? Ainda não sei. Mas sei o que não vou fazer. Não vou escolher o trabalho em vez da família. Não vou perder as horas de deitar, os aniversários e os momentos que importam. Não serei mais essa pessoa. As mãos de Naomi tremeram. Isto é demais. Demasiado rápido. Não podes tomar decisões que mudam a vida só porque te sentes culpado. Não estou a fazer isto porque me sinto culpado. Estou a fazer porque finalmente entendo o que importa. E não é dinheiro, nem sucesso, nem construir impérios. São elas. És tu. A voz dele embargou. Eu sei que não confias em mim. Eu sei que tenho de reconquistar essa confiança. Mas estou a pedir uma oportunidade. Mais uma oportunidade para provar que mudei. Para provar que posso ser o homem que precisavas que eu fosse há 5 anos. Eu falei-lhes de ti, sussurrou Naomi. As meninas. Elas pediram para rezar para que o pai voltasse. Os olhos de Ethan encheram-se de lágrimas. Elas sabem, Ethan. De alguma forma, elas simplesmente sabiam. E sentem a tua falta. Estão de coração partido por teres partido. Deixa-me vê-las, por favor. Não posso continuar com este vai e vem. Se te deixar entrar de novo, tens de ficar. Tens de te comprometer. Não apenas com elas, com tudo. Com a presença, com a honestidade, com colocá-las sempre em primeiro lugar. Vou. Juro que vou. Naomi estudou o rosto dele. Ela amara este homem uma vez. Completamente. Inteiramente. E talvez, apesar de tudo, parte dela ainda o amasse. Uma oportunidade, disse ela finalmente. Uma. Se as magoares de novo, se desapareceres ou te distraíres ou provares que estou errada, acabou. Para sempre. Entendes? Entendo. Está bem. Ela afastou-se. Entra. Estão a tomar o pequeno almoço. Os rostos das gêmeas, quando viram Ethan, eram pura alegria. Saltaram das cadeiras, correndo para ele. Ethan! Voltaste! Ele ajoelhou-se, abraçando-as a ambas. Desculpa ter-me ido embora. Sinto muito. Vais ficar? Ava perguntou. Ele olhou para Naomi por cima das cabeças delas. Ela acenou lentamente. Sim, disse ele, com a voz embargada pela emoção. Vou ficar. As meninas aplaudiram, abraçando-o com mais força. Naomi observava da porta da cozinha, o coração cheio de esperança e medo em igual medida. Era isto. Última oportunidade. Última tentativa. Por favor, orou ela em silêncio. Por favor, que isto funcione. Os dias que se seguiram foram cautelosos, tentativos. Como aprender a andar no gelo. Ethan ia à casa todas as noites depois da escola. Ajudava com os trabalhos de casa. Jogava, lia histórias. Era paciente com as meninas. Nunca as apressava. Totalmente presente em cada momento. Naomi observava de perto por sinais do velho Ethan. O de verificar o telemóvel constantemente, os acenos distraídos, o só uma chamada de trabalho. Mas ele tinha se desligado verdadeiramente. Sem portátil, sem reuniões urgentes, sem um império a exigir a sua atenção. Apenas um homem a aprender a ser pai. Passou uma semana, depois 2. A atenção da comunicação social esvaneceu-se. A coscovilhice na escola a acalmou. A vida começou a parecer normal de novo, mais ou menos. Porque ainda havia a questão do que aconteceria a seguir. Para onde aquilo estava a ir. O que eram um para o outro. 3 semanas após o regresso de Ethan, uma tempestade atingiu a área. A energia acabou em casa de Naomi assim que Ethan estava a sair para a noite. A previsão dizia que passaria rápido, disse Naomi acendendo velas. Mas não passou. A chuva batia forte no telhado. Raios brilhavam. As gêmeas estavam assustadas, encolhidas no sofá. O Ethan pode ficar? Mia perguntou. Por favor? Naomi olhou para ele. Ele encontrou o olhar dela com firmeza. Está bem, disse ela. Ele pode ficar. Transformaram aquilo num jogo, acampar dentro de casa. Ethan arrastou cobertores e almofadas para a sala de estar, construindo uma tenda. As meninas riram, o medo esquecido. Eventualmente adormeceram no seu acampamento improvisado, exaustas da excitação.
Ethan e Naomi sentaram-se no sofá próximo, a luz das velas a cintilar entre eles. Obrigado, disse ele baixinho, por me deixares ficar, por me dares outra oportunidade. Estás a sair-te bem com elas, elas adoram-te. Eu adoro-as. Elas são tudo. A tempestade rugia lá fora. Trovões ribombavam. Preciso de te dizer uma coisa, disse Naomi de repente. Algo que deveria ter dito há 5 anos. Está bem. Quando eu parti, estava zangada, magoada, mas acima de tudo, estava de coração partido porque te amava tanto e não foi suficiente. O meu amor não conseguia competir com a tua ambição. E isso destruiu-me. Naomi, deixa-me acabar. Ela respirou fundo. Descobri que estava grávida e estava aterrorizada, mas também parte de mim estava feliz. Feliz por ter um pedaço de ti, mesmo que já não estivesses. Faz sentido? Sim. E disse a mim mesma que as estava a proteger ao não te contar, mas na verdade estava a proteger-me a mim mesma de mais rejeição, de mais provas de que eu não era suficiente. Lágrimas escorregaram pelas suas bochechas. Ethan estendeu a mão lentamente, dando-lhe tempo para se afastar. Ela não o fez. Ele pegou na mão dela. Tu sempre foste suficiente, disse ele. Mais do que suficiente. Eu é que era o problema. Eu estava quebrado e cego e tão assustado de falhar que afastei a única coisa que importava. Acabaste mesmo com tudo isso? A empresa, a ambição. Sim, já não preciso de nada disso. Só preciso disto. Ele gesticulou para as meninas a dormir, para ela. Isto é suficiente. Mais do que suficiente. Ela estudou o rosto dele à luz das velas. Quero acreditar em ti. Então acredita. Estou assustada. Eu também. Sentaram-se ali de mãos dadas, a tempestade a rugir, as filhas a dormir pacificamente por perto. E lentamente, cuidadosamente, Naomi encostou a cabeça ao ombro dele. Parecia voltar a casa. A luz da manhã filtrava pelas janelas. A tempestade passara, deixando tudo limpo e fresco. Ethan acordou no sofá, dorido, mas contente. As gêmeas ainda dormiam na sua tenda de cobertores. E Naomi estava aninhada ao lado dele, com a cabeça no peito. Não ousou mover-se. Não queria quebrar aquele momento frágil e perfeito, mas ela mexeu-se, piscando para acordar. Por um segundo pareceu confusa. Depois, a memória voltou. Sentou-se rapidamente, pondo distância entre eles. Desculpa, não era a minha intenção. Não peças desculpa. A voz dele era suave. Eu gostei. Ela corou, desviando o olhar. As gêmeas escolheram esse momento para acordar, cheias de energia, apesar da hora matinal. Hora do pequeno almoço, anunciou Mia. Fizeram panquecas juntos, os 4 amontoados na pequena cozinha. Ethan virava as panquecas enquanto Naomi misturava a massa. As meninas puseram a mesa, discutindo de forma amigável sobre a disposição dos guardanapos. Parecia natural. Certo, como se tivessem feito isso desde sempre. Depois do pequeno almoço, enquanto Ethan se preparava para sair, Ava puxou-lhe a mão. Tu és o nosso papá? A pergunta parou tudo. Os olhos de Naomi arregalaram-se. Ethan ajoelhou-se ao nível de Ava. Por que perguntas isso, querida? Porque tu pareces conosco, e amas a mamã, e estás sempre aqui. Ela disse-o com naturalidade, como se estivesse a afirmar verdades óbvias. Mia acenou em concordância. És? Ethan olhou para Naomi. Ela fez um pequeno aceno. Permissão. Sim, disse ele, a voz embargada pela emoção. Sim, sou o vosso papá. As gêmeas processaram isto por exatamente 2 segundos. Depois, Ava atirou os braços à volta do pescoço dele. Eu sabia, eu disse-te, Mia. Isto significa que vais ficar para sempre? Mia perguntou. Se a vossa mãe me deixar, sim. Para sempre. Ambas as meninas olharam para Naomi com olhos esperançosos. Ela sorriu através das lágrimas. Sim, ele vai ficar. As gêmeas aplaudiram, dançando pela cozinha. Tinham 1000 perguntas. Onde é que ele tinha estado? Porque não tinha estado lá antes? Iriam mudar o apelido? Ethan respondeu a cada uma com honestidade, mas gentilmente. Ele tinha estado a trabalhar demais e cometeu erros. No início, não sabia que elas existiam, e podiam manter o nome delas ou mudá-lo, o que quisessem. Quero ser Ava Cole, declarou Ava. Eu também. Mia Cole, ecoou a irmã. Naomi riu e chorou ao mesmo tempo. As meninas abraçaram o pai, o seu verdadeiro pai,
com total confiança e alegria. Mais tarde, depois de a excitação diminuir e as gêmeas estarem ocupadas com brinquedos, Naomi e Ethan ficaram juntos na cozinha. Isto correu melhor do que eu esperava, disse ela. Elas são incríveis. Tu criaste filhas incríveis. Nós temos filhas incríveis, corrigiu ela gentilmente. A palavra nós pairou entre eles, carregada de promessa. Nas semanas seguintes, a vida transformou-se. Ethan já não visitava apenas, ele fazia parte da rotina diária delas. Idas à escola, preparação do jantar, histórias para dormir, tudo. Mudou-se para um apartamento mais pequeno nas proximidades, vendendo a sua cobertura. As gêmeas ajudaram-no a decorar, insistindo em escolher as cores e o mobiliário. O seu novo lugar era modesto, confortável, nada como o luxo estéril em que vivera antes. Parece uma casa, disse ele a Naomi. O meu antigo lugar nunca apareceu. Na escola, a coscovilhice mudou de sussurros escandalosos para sorrisos de apoio. Os pais viram Ethan a aparecer consistentemente. Viram como as gêmeas se iluminavam perto dele. Viram Naomi a relaxar gradualmente. A diretora Harris chamou Naomi à parte uma tarde. Fico feliz que vocês dois tenham resolvido as coisas. Aquelas meninas merecem ter ambos os pais. Estamos a ir com calma, disse Naomi. Ir com calma é bom, mas não demorem tanto tempo que se esqueçam de viver. Naomi pensava nessas palavras muitas vezes. Ela e Ethan estavam a reconstruir algo. Mas o que, exatamente? Eram copais? Amigos? Algo mais? A pergunta assustava-a, porque parte dela, uma grande parte, queria algo mais. Queria o que tinham tido antes, mas melhor, mais forte. Mas admitir isso parecia tentar a sorte. Um sábado, Ethan levou as meninas ao parque, enquanto Naomi punha a correção dos trabalhos em dia. Dona Daniela passou por lá com chá e algumas palavras de sabedoria. Estás a conter-te, observou a mulher mais velha. O que queres dizer? Com o Ethan. Tu perdoaste-o, mas não o estás a deixar entrar completamente. Naomi pousou a caneta. Estou assustada. De quê? De tudo se desmoronar de novo. De construir algo bonito e ver aquilo desabar. Minha filha, isso é a vida. Nada é garantido, mas viver com medo não é viver de todo. E se ele for embora? E se ele não for? Dona Daniela apertou-lhe a mão. E se desta vez resultar? E se tiveres o teu final feliz? Não estás disposta a arriscar? Antes que Naomi pudesse responder, o telemóvel dela tocou. O nome de Ethan brilhou no ecrã. Olá, está tudo bem? Está tudo ótimo. As meninas querem saber se nos podes encontrar no parque. Elas têm algo para te mostrar. O que é? É uma surpresa, por favor. Naomi sorriu apesar de si mesma. Está bem, dá-me 20 minutos. Encontrou-os junto ao grande carvalho, perto do parque infantil. As gêmeas estavam a vibrar de entusiasmo. Fecha os olhos, mamã, Ava ordenou. Naomi obedeceu, deixando-as guiá-la. Quando abriu os olhos, ofegou. Elas tinham decorado a árvore com corações de papel. Cada coração tinha palavras escritas, com a caligrafia cuidada das gêmeas. Mamã, papá, Ava, Mia, família, amor, juntos, para sempre. Nós fizemos, disse Mia orgulhosamente, a nossa árvore genealógica. Lágrimas brotaram nos olhos de Naomi. Ela olhou para Ethan, que a observava com tanta ternura que lhe doeu o peito. É perfeito, sussurrou ela. As gêmeas saíram a correr para brincar, deixando Naomi e Ethan parados debaixo da sua árvore familiar. Elas estão felizes, disse Ethan. Realmente, verdadeiramente felizes. Estão. Tu estás? A pergunta era simples, mas carregada de significado. Naomi olhou para ele. Realmente olhou para ele. Não o homem que lhe partira o coração há 5 anos. Não a pessoa paranoica que secretamente testara as filhas. Mas o homem que estava ali agora. Aquele que tinha desistido do seu império, que aparecia todos os dias, que amava as filhas com todo o seu coração. O homem que tinha mudado. Estou a chegar lá, disse ela honestamente. Ele acenou aceitando isso. Isso é suficiente para mim. Ficaram em silêncio confortável, a observar as gêmeas a brincar. Outras famílias movimentavam-se à volta deles. Pais a empurrar carrinhos de bebê, crianças a correr umas atrás das outras, cães a correr livremente. Vida normal, bonita na sua cotidianidade. Sinto a tua falta, disse Ethan de repente. Não apenas como a mãe dos meus filhos. Sinto a tua falta, Naomi, da tua risada, do teu sorriso,
Da maneira como vês o mundo, sinto a nossa falta. O coração dela disparou. Ethan, não estou a pedir nada. Só precisava que soubesses. Ele virou-se para encará-la completamente. Nunca deixei de te amar. Mesmo quando era demasiado estúpido para o mostrar, mesmo quando te afastei, eu amava-te. E amo-te agora, mais do que sabia ser possível. Lágrimas escorregaram pelas suas bochechas. Isto é assustador, eu sei. E se funcionar? Ele ecoou as palavras de Dona Daniela. E se acertarmos desta vez? Não sei se consigo sobreviver a perder-te de novo. Então não me percas. Não me afastes porque tens medo. Deixa-me provar que estou aqui para ficar. As gêmeas voltaram a correr ofegantes e a rir. Não notaram o momento emocional dos pais, demasiado absorvidas no seu jogo. Mas as palavras pairaram entre Naomi e Ethan, uma promessa à espera de ser reclamada. A primavera chegou gradualmente. A escola planeou a sua peça anual, uma encenação de um conto de fadas onde o amor vencia todos os obstáculos. As gêmeas foram escaladas como princesas gêmeas. Elas praticavam as suas falas constantemente, envolvendo Ethan e Naomi em ensaios improvisados. Tens de ser o príncipe, papá, Ava insistiu. E tu tens de ser a rainha, mamã, acrescentou Mia. Então eles entraram na brincadeira, representando cenas na sala de estar, fazendo as meninas rir com vozes exageradas e gestos dramáticos. Durante o ensaio, o roteiro pedia que o príncipe e a rainha dessem as mãos. Ethan pegou na mão de Naomi cuidadosamente. Os olhares deles encontraram-se. Nenhum dos dois soltou a mão, mesmo quando a cena terminou. A noite da peça chegou. Ethan ajudou nos bastidores enquanto Naomi supervisionava os figurinos. As gêmeas estavam nervosas, mas excitadas, os seus rostinhos sérios de concentração. Quando subiram ao palco, estavam perfeitas, confiantes, com vozes claras, adoráveis. A plateia maravilhou-se e aplaudiu. Durante a cena final, todas as personagens deram as mãos para a canção de encerramento. As gêmeas estenderam as mãos, agarrando as mãos de ambos os pais, unindo Naomi e Ethan no palco. Não estava no roteiro, mas foi perfeito. Depois do espetáculo, os pais parabenizaram todos. As gêmeas arrastaram Naomi e Ethan, mostrando a sua família com puro orgulho. Esta é a nossa mamãe e o nosso papá, disseram a todos, sem vergonha, sem hesitação, apenas alegria. À medida que a multidão diminuía, Ethan puxou Naomi para um canto perto do parque infantil atrás da escola. A noite de primavera estava quente. As estrelas começavam a aparecer. Preciso de te perguntar uma coisa, disse ele. Está bem. Ele parecia nervoso, mais nervoso do que ela alguma vez o vira. Não estou a fazer isto com um anel, porque isto não é sobre grandes gestos ou coisas caras. Isto é apenas eu a perguntar, do meu coração. Naomi prendeu a respiração. Podemos ser uma família de novo, oficialmente? Não apenas copais ou amigos ou o que quer que tenhamos andado a evitar. Uma família de verdade. Tu, eu, as meninas, juntos. Ethan, eu sei que não mereço outra oportunidade. Eu sei que quebrei a tua confiança e o teu coração. Mas passei todos os dias desde então a provar que mudei. E passarei o resto da minha vida a prová-lo, se me deixares. Então estou a perguntar. Ele pegou nas mãos dela. Podemos ser uma família de novo? O coração de Naomi sentia-se demasiado cheio para o seu peito. Ela olhou para lá dele, para a escola, para o lugar onde a história deles tinha recomeçado. Depois para o parque infantil, onde as filhas brincavam. Depois voltou a olhar para ele, para o homem que finalmente aprendera o que importava. Sim, sussurrou ela. Sim, podemos ser uma família. Ele puxou-a para perto, abraçando-a com força. Ela sentiu as lágrimas dele no cabelo. Obrigado. Ele respirou. Obrigado. As gêmeas apareceram de repente, como se tivessem sido chamadas por magia. Estão a beijar-se? Ava perguntou esperançosa. Ainda não. Ethan riu. Então beija-a, papá. Mia exigiu. É o que os príncipes fazem. Naomi riu através das lágrimas. Elas são muito insistentes. Devo ouvi-las? Ele perguntou suavemente. Em vez de responder, ela pôs-se em bicos dos pés e beijou-o. Foi suave, cauteloso, mas cheio de promessa. As gêmeas aplaudiram. Outras famílias que ainda permaneciam aplaudiram. Alguém assobiou. Naomi recuou corando, mas estava a sorrir. Realmente, verdadeiramente, a sorrir.
Então, estamos a fazer isto? Ela perguntou. Se me quiseres. Eu quero-te. Tudo de ti. O bom e o complicado. E tudo o que está no meio. Mesmo quando for chato. Especialmente aí. Abraçaram-se enquanto as gêmeas dançavam à volta deles, cantando canções inventadas sobre famílias e amor. A diretora Harris observava da porta, sorrindo. Dona Patrícia estava ao seu lado. Achas que vão conseguir? Perguntou Dona Patrícia. Acho que já conseguiram, respondeu a diretora Harris. Meses passaram. A primavera deu lugar ao verão. Ethan mudou-se oficialmente para a casa de Naomi e das meninas. As suas coisas misturaram-se com as delas. Os seus livros nas estantes dela, a sua caneca de café ao lado da dela, os seus sapatos à porta. A casa sentia-se cheia, completa. Tiveram dias difíceis, momentos em que velhas feridas ressurgiram, tempos em que o medo se instalou, mas superaram-no. Conversaram sobre isso, escolheram-se um ao outro de novo e de novo. As gêmeas prosperaram, tinham ambos os pais agora, juntos, presentes. Os seus sorrisos vinham mais facilmente. A sua confiança cresceu. Um sábado à tarde foram todos ao parque. O mesmo parque onde Ethan tinha um dia sonhado em ter uma família antes de ter perdido o rumo do que realmente importava. Naomi estendeu uma manta debaixo de uma grande árvore. As gêmeas correram para brincar nos balanços. Ethan deitou-se na manta, puxando Naomi para junto dele. Observavam as nuvens a flutuar no céu azul. Lembram-te quando fazíamos isto? Perguntou ela. Antes que tudo se desmoronasse? Lembro-me. Estava sempre a pensar no trabalho, contudo. Não estava verdadeiramente presente. E agora? Agora estou aqui. Realmente aqui. Ele virou a cabeça para olhar. Não penso no que estou a perder no escritório ou que negócio devia estar a fechar. Só penso na sorte que tenho. Nós os dois temos sorte. Não. Tenho sorte por me teres dado outra oportunidade, por as miúdas me terem perdoado, por poder fazer parte desta família. As gêmeas correram até eles ofegantes e a pedir lanches. Naomi tirou sandes e fruta. Comeram juntos a rir das piadas parvas da Mia e das histórias dramáticas da Ava. Depois do almoço, Ethan leu-lhes uma história. O mesmo livro que lera à turma da Naomi meses antes, quando era apenas um estranho a tentar encontrar o caminho de volta. Agora era o pai delas. A sua família. As gêmeas adormeceram na manta, exaustas de tanto brincar. Naomi encostou-se ao ombro de Ethan, ele com o braço à volta dela. Encontramos o nosso caminho de volta, disse ela suavemente. O lar sempre foste tu, respondeu ele. Eu é que tive de aprender isso. E agora? Agora sei. O sucesso não significa nada se estiveres sozinho. O dinheiro não pode comprar o que importa. E o amor verdadeiro, vale mais do que qualquer império que eu pudesse construir. Isso é muito sábio. Aprendi da forma mais difícil. Ficaram em silêncio confortável, abraçados enquanto as filhas dormiam pacificamente ao lado deles. O sol moveu-se no céu, projetando sombras compridas. Outras famílias vinham e iam. A vida movia-se à sua volta. Mas ali, debaixo daquela árvore, o tempo parecia parado. Perfeito. Certo. Obrigado, disse Ethan de repente. Por quê? Por não teres desistido de mim. Por me teres dado a oportunidade de ser o pai delas. Por me deixares amar-te novamente. Obrigada por teres mudado. Por teres aparecido. Por teres provado que as pessoas podem crescer. Nós os dois crescemos. Sim, crescemos. Ava mexeu-se piscando para acordar. Vamos para casa em breve? Daqui a pouco, querida, disse Naomi. Podemos voltar amanhã? Se quiseres. Quero vir aqui todos os dias, resmungou Mia sonolenta. Com a mamãe e o papá em família. Nós somos uma família, concordou Ava. Para todo o sempre. Os olhos de Ethan brilharam. Para todo o sempre, prometeu ele. As gêmeas voltaram a adormecer, seguras na presença dos pais. Naomi olhou para o homem ao seu lado, aquele que lhe tinha partido o coração e depois passara meses a reconstruí-lo, aquele que tinha perdido 5 anos, mas estava agora a compensar cada momento. Amo-te, disse ela, já sem medo, sem reservas, apenas a verdade. Também te amo, respondeu ele, mais do que tudo. O sol começou a pôr-se, pintando o céu em tons de laranja e rosa. Os pássaros cantavam os seus cantos de fim de tarde. O parque ficou mais silencioso enquanto as famílias se dirigiam para casa para jantar,
Mas Ethan e Naomi ficaram um pouco mais saboreando este momento perfeito, comum, bonito, porque tinham aprendido o que realmente importava. Não o sucesso ou o orgulho ou a proteção de velhas feridas, mas isto, o amor, a família, estar presente para as pessoas que mais precisavam deles. As raparigas acordaram quando o crepúsculo caiu, guardaram a manta e foram para casa, as gêmeas a tagarelar sobre o seu dia. A caminhar juntos, os 4. Naomi procurou a mão de Ethan. Ele apertou-a gentilmente. Tinham perdido tanto tempo, cometeram tantos erros, magoados profundamente um ao outro, mas tinham encontrado o seu caminho de volta. E desta vez, não iriam largar. 1 ano depois, Ethan e Naomi estavam no altar, não numa grande catedral ou local caro, apenas no quintal da sua casa, rodeados por amigos e família. As gêmeas serviram de meninas das alianças, levando o seu trabalho muito a sério. Dona Daniel chorou de alegria. O diretor Harry sorriu orgulhosamente. Marcus foi o padrinho de casamento de Ethan. A cerimônia foi simples, sentida, verdadeira. Quando Ethan disse os seus votos, a sua voz tremeu. Prometo estar presente, todos os dias, pelo resto das nossas vidas. Prometo colocar a família em primeiro lugar, estar presente, a nunca mais te tomar como garantida. Prometo ser o homem que mereces e o pai que as nossas filhas precisam. Prometo amar-te, de grandes e pequenas formas, nos bons e nos maus momentos, para sempre. Os votos de Naomi foram igualmente poderosos. Prometo confiar em ti, a derrubar as minhas barreiras, a parar de proteger velhas feridas e abraçar novas possibilidades. Prometo construir uma vida contigo, não ao teu lado, mas contigo. Prometo amar-te não apesar dos teus erros, mas por causa de como cresceste com eles. Para sempre. Trocaram alianças de ouro simples, beijaram-se enquanto as filhas aplaudiam, e recomeçaram a sua vida. Juntos desta vez, realmente juntos. Passaram mais 2 anos. As gêmeas fizeram 8 anos. Ethan treinou a sua equipa de futebol. Naomi foi promovida a educadora de infância principal. Tiveram outro bebê, um filho a quem chamaram Daniel. As gêmeas adoravam o irmão mais novo, disputando quem ajudava nas mamadas e nas mudas de fraldas. Ethan fundou uma pequena organização sem fins lucrativos, ajudando outros pais a reconectarem-se com os seus filhos. O dinheiro do seu império era agora para boas causas, para ajudar famílias a permanecerem unidas. Nunca perdeu um aniversário, nunca escolheu o trabalho em detrimento da família, nunca deu um único momento como garantido. No primeiro aniversário de Daniel, voltaram ao seu parque favorito para uma celebração. Amigos e família reuniram-se. As gêmeas correram à solta com outras crianças. Daniel deu os seus primeiros passos na relva. Naomi estava ao lado de Ethan, a observar a sua família com os corações cheios. Conseguimos, disse ela. Conseguimos o quê? Construímos algo bonito, algo real. Ethan puxou-a para perto. Conseguimos, juntos. As gêmeas correram até eles, puxando os pais para um jogo. Daniel ria nos braços do pai. Amigos gritavam felicitações e piadas. A vida fervilhava à sua volta, desorganizada, caótica, perfeita. Isto era o sucesso, não dinheiro ou fama ou impérios de negócios. Isto, família, amor, estar presente em cada momento que importava. Ethan tinha aprendido a sua lição. Tinha perdido tudo para ganhar o que realmente importava. Tinha atravessado o fogo para encontrar o caminho de casa. E agora, rodeado pelas pessoas que mais amava, estava exatamente onde deveria estar. O sol pôs-se sobre o parque, banhando tudo numa luz dourada. O mesmo parque onde tinham sonhado e reconstruído e prometido para sempre. O lar sempre foste tu, sussurrou Ethan para Naomi. Ela sorriu com lágrimas de alegria nos olhos. E tu sempre valeste a pena lutar por ti. As filhas pegaram nas suas mãos, puxando-os em direção ao pôr do sol, em direção à casa, em direção ao futuro que tinham construído juntos. Um futuro cheio de amor, perdão e segundas oportunidades. Um futuro onde as coisas partidas podiam ser novamente inteiras. Um futuro que provava a verdade mais importante de todas, que o amor real, o amor verdadeiro valia cada risco, cada medo, cada momento de vulnerabilidade, porque no fim, o amor venceu. Venceu sempre. Fim.